Nesse vídeo aqui você vai aprender desde o extremo zero como que a gente pode criar um projeto e integrar Next.js desde o zero, criar um API Routes, integrar com automação e integrar com inteligência artificial para a gente gerar esse projeto, onde ele vai ser um gerador de fotos profissionais para o seu LinkedIn. Então a gente pode anexar a foto que você quer, ele vai trabalhar com a nossa automação e devolver para a gente com o IA a nossa foto profissional. E eu acabei de gerar uma aqui, então a gente pode enviar a foto e ele vai gerar a foto profissional pro LinkedIn, que é sensacional. Fala, turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, então, vamos construir um projeto do zero, passo a passo aí, onde a gente vai desenvolver usando Next.js, vamos desenvolver usando automação ali dentro, usando uma parte com o N8N também, que a gente vai fazer desde o zero, e também usando IA, né? Ou seja, a gente vai usar um modelo generativo aqui para a gente trabalhar essa parte de gerar aí a imagem profissional pro LinkedIn, que é algo que muita gente erra ali, é construir um LinkedIn com uma foto de qualquer jeito. Então a gente vai resolver isso de uma forma bem simples, tem N formas da gente fazer, e esse projeto aqui a gente vai usar uma das formas que a gente vai fazer para a gente poder trabalhar várias partes de um projeto aqui, desde a parte do front-end, desde a parte de API, com automação, integrando também com uma IA ali. Então a gente vai juntar tudo isso aí, empacotar dentro desse projeto. Então bora lá. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se ele te agregar de alguma forma, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Então bora começar. Vocês vão ter aqui embaixo um link do nosso site, tá? Para vocês pegar tanto o Figma aqui, igual eu tô com o Figma aqui, para vocês terem o arquivo de download, que eu vou deixar para vocês. Essas 3 imagens que a gente vai usar no site, tá? Que são só para landing page, vocês vão ter elas para poder baixar também. Então, eu vou deixar aí tudo no site aqui abaixo, você entra no site aqui e aí você baixa lá todos os materiais que a gente vai precisar para esse projeto. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, a gente vai precisar entender então que a gente vai construir o nosso projeto com o Next.js, por ele ter a possibilidade depois a gente ter um back-end integrado, a gente poder ter banco de dados integrado ou até sistema de login, você, sei lá, aumentar esse projeto aqui fica a critério de vocês. Mas então dentro desse projeto, a primeira noção que a gente vai ter é, a gente vai construir os componentes com React basicamente, então a casca, a parte front-end, que é essa parte visual que a gente enxerga aqui dentro de um site, que seria essa parte aqui, onde a gente arrasta a imagem. Tudo isso a gente vai usar o React ali dentro com o Next, tá? A partir da hora que a gente envia essa imagem, então a partir da hora que a gente tá aqui, coloca um botãozinho aqui embaixo, gerar a sua imagem, a gente então vai mostrar, ou seja, vai redirecionar ele para essa visualização. Essa visualização que vai ser o antes e depois ali basicamente da imagem gerada, a gente vai poder fazer ou uma página nova, barra foto, barra alguma coisa, ou a gente pode fazer como componente, é interativo, a gente pode fazer, olha, a gente manda gerar, quando gerar a gente só troca aqui exibindo a imagem antes e depois, sem ter que ficar navegando para uma página nova. Se eu tivesse um sistema de login nesse meu projeto, onde o usuário paga, o usuário tem lá, sei lá, é um SaaS, vamos supor, aí faz total sentido. Mas nesse caso, como a gente só vai gerar, a gente não vai ter pagamento nesse projeto por enquanto aqui, depois até comenta aí se vocês quiserem, aí a gente pode extrair isso para uma página nova. Então, quando ele clicar em gerar uma imagem, a gente vai mandar para cá. Só que no meio desse caminho aqui, o que a gente tem que pensar que a gente vai ter? A gente vai ter basicamente uma API, tá? Dentro do nosso projeto, uma rota API. Essa rota basicamente vai chamar ali, tá? O nosso endpoint, ou seja, a nossa automação. Então a gente vai chamar ali, deixa eu colocar aqui, e a automação em si aqui, ela vai ficar responsável por, de fato, comunicar, vou colocar uma bolinha aqui, com a LLM, né? Ou seja, a famosa IA. Tá? Então, a nossa automação que vai ficar lá responsável, deixa eu botar outra corzinha aqui, por comunicar com a LLM, com fazer todo o processo. Se a gente tivesse outro agente ou mais de uma LLM, a gente pode fazer tudo isso na automação, ficar tudo acoplado dentro da automação. A automação, de fato, vai devolver aqui para a API vai devolver aqui para o nosso usuário, ou seja, mostrar aqui, né, devolver as imagens aqui, tá? Isso aqui é uma das formas que a gente pode fazer. Outra forma que a gente poderia fazer é, de fato, ter todo o back-end e só no back-end do projeto a gente já comunicar com a API, por exemplo, de uma LLM, tem OpenAI, tem, pô, inúmeras que a gente vai ver isso aí já, tá? Dá pra gente fazer. Eu vou fazer dessa forma, por quê? Pra gente explorar bastante coisa aqui. Então a gente vai explorar desde desenvolver o front-end, a gente vai usar a IA desenvolvendo também, a gente vai explorar também a parte de automação, onde a gente vai ter isso aí, e explorar a comunicação dentro de uma automação com uma IA, com uma LLM e juntar tudo isso aí. Fechou? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu criar um projeto novo, que eu tô partindo do zero. Então eu vou pegar aqui o comando pra gente criar um projeto com o Next. Então deixa eu rodar aqui dentro da pasta que eu quero, colocar aqui LinkedIn IA. Vou colocar dessa forma aqui, vou dar o nome aqui do nosso projeto.
não coloca acento, né? Então, vou colocar aqui que eu quero criar aqui, vou colocar a última opção, que eu quero colocar as minhas configurações. Eu quero o TypeScript, então vou dar um yes. ESLint no momento não, só para não ter que configurar, para não perder tempo aqui nesse modo. O React Compiler, vou dar aqui um yes. Tem o Index.ss, yes, para a gente utilizar. SRC, yes também. Um App Router, que é o roteamento, né? A pasta de roteamento, sim também. Se eu quero usar o import alias ali, o arroba, yes também. Arroba, vou dar um enter aqui, e ele vai criar então com essas configurações. Então, responde as perguntas aí, cuidado aí nas perguntas, e aí vamos aguardar ele criar. Maravilha, então, um projeto criado. Primeira coisa, deixa eu abrir ele aqui, CD LinkedIn IA. Vamos abrir ele aqui no cursor. E outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar alguns componentes aqui, deixa eu puxar aqui, do ChadCNY. Deixa eu clicar aqui, aumentar ele aqui um pouquinho, tirar esse cara e abre aqui. Então aqui a gente tem todo o nosso projeto padrão Next.js. Então basicamente vamos usar aqui o ChadCNY para a gente poder ter acesso a alguns componentes aqui de forma mais fácil e aí a gente pode ir melhorando também o projeto com ele. Então vamos vir aqui Next.js, a gente tem um comando para poder inicializar ele aqui. Então deixa eu acessar a pasta do nosso projeto, estou dentro da pasta do projeto criado. Vamos rodar aqui o npx ChadCNinit, então um comando aqui para a gente rodar. Vou dar aqui o neutral mesmo. Enquanto isso, a gente tem vários componentes. Eu vou instalar, por enquanto, o componente apenas do button e caso a necessidade, aí a gente instala mais componentes nesse caso, tá? Então, instalar aqui o componente do button também. Show de bola. Então, agora, vamos dar um npm run dev para ele rodar no nosso projeto em ambiente de desenvolvimento. Vou clicar aqui no localhost, aqui para a gente poder acessar. Deixa eu clicar aqui para diminuir um pouquinho. Então, aqui a gente tem a página inicial do nosso projeto, né? A primeira coisa para a gente começar a criar a gente vai estruturar um pouquinho melhor isso aqui. Se a gente pegar aqui para poder dividir esse nosso projeto de uma forma mais simples, mais estruturada, já que a gente está usando o React.js, ele é algo componentizado, então a gente pode separar aqui, por exemplo, vamos separar esse cara aqui num componente, ou seja, o header da nossa aplicação em um componente. A gente pode separar também aqui a página do nosso projeto, que seria a home, e dentro da página a gente ainda pode quebrar esse componente aqui em outros componentes. Então a gente pode ter aqui o componentezinho do hero, né? Ou seja, onde vai ter a CTA, a Call to Action, e a gente pode separar isso aqui, né, em outro componente também, que seria a parte de upload, né? Ou seja, o nosso upload foto ali, por exemplo, tá? Então essa é a parte da página home que a gente pode dividir isso aqui para ficar mais organizado e de fácil manutenção também. Então, vamos tirar isso aqui e bora começar então. Primeira coisa que a gente vai começar, rodamos aqui, vamos lá dentro do nosso projeto, dentro da pasta SRC, dentro da pasta app, dentro do page. Esse page aqui nada mais é do que referente à página inicial aqui do nosso projeto. Então, esse cara aqui, deixa eu fechar aqui o nosso agente por enquanto, eu vou limpar ele aqui. Então, vou minimizar, ó, limpa ele aqui, tá? Então, dentro dele, a gente vai ter esse cara aqui. Dentro aqui, ó, a gente tem o nosso componente home, por padrão dentro do Next.js, ele é uma server component, então isso aqui é server component, a gente não tem acesso à reatividade aqui dentro, a não ser que a gente transforme esse componente em um componente client. Como por enquanto eu quero ter reatividade de fato nesse componente aqui, o que eu quero é poder ter reatividade, né? Arrastar uma foto, trocar dados ali dentro. Então, por enquanto, o que a gente vai fazer a gente vai vir aqui, vou criar aqui dentro do nosso app uma nova pastinha, underline components. O underline aqui dentro da pasta app é só para sinalizar que isso aqui não é uma página, isso aqui é uma pasta de componente apenas. Então, aqui dentro eu vou criar mais uma pastinha, tá? Ou vou chamar aqui dentro aqui um novo arquivo direto chamado content.tsx, e aí vamos criar aqui um componente. Então, criar aqui um componente, export, não precisa do default, export, function, e aí aqui eu vou chamar aqui de home content, tá? Dessa forma aqui, e vou deixar por enquanto sem nada aqui, ó, e vou colocar aqui só um H1 teste só pra gente ver. Então, criamos um componente, esse cara eu quero que ele seja o componente client, ou seja, aqui dentro a gente vai poder ter estados, que é o use state, a gente vai poder ter ação, vai poder ter clique, vai poder ter tudo que é client aqui sem nenhum problema. Então, vou chamar de home content aqui. Salvamos esse componente, agora a gente volta no nosso page, esse aqui ainda continua sendo um componente renderizado, lá do lado do servidor, ele vai continuar dessa forma, que depois a gente pode melhorar ele aqui, e aqui dentro eu vou trazer o nosso home content, ó. Importa ele aqui, salva aqui o nosso carinha, salva aqui o nosso content. Se a gente voltar no nosso projeto aqui, ó, olha que massa, né? Já está exibindo ali o nosso teste.
Perfeito, né? O próximo passo é, já que a gente está usando aqui dentro o Tailwind CSS, e o Tailwind CSS ele é criado para a gente poder colocar as classes e montar o nosso estilo, ele traz aquele formato para a gente criar sempre do mobile first, né? Ou seja, vamos criar para o mobile, depois a gente adapta para telas maiores. Então, reduz aqui e a gente vai começar sempre pensando no mobile, depois adaptando para telas maiores. Ou seja, todo o estilo que a gente passa por padrão, a gente está pensando que sempre está aplicado no mobile. Quando a gente quer ter um estilo diferente para telas maiores, a gente adiciona, então, modificadores, a gente adiciona, então, Media Query. Então, bora lá. Primeira coisa, então, vamos abrir aqui o nosso Figma e vamos começar a construir essa nossa página. Então, aqui na nossa página, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai ter um componente separado para o header. Esse cara aqui, basicamente, eu vou comentar aqui, ó, você pode dar um Ctrl barra e ele vai colocar um comentário. Aqui vai ser o nosso componente header que a gente vai ter. Aqui embaixo, a gente vai ter o nosso tag main, que vai ser a parte principal do nosso site, que vai ser basicamente essa parte de baixo aqui. E aí, aqui dentro, a gente pode colocar duas, né? Vou colocar aqui uma div. Essa div aqui vai ficar responsável por dividir esses dois caras, um em cada lado. Maravilha. Então, esse cara aqui, eu vou dar aqui uma grid. Vou falar que no LG vai ser um grid calls de 2 colunas. Vou dar aqui um gap de 8. E no LG vou dar aqui um gap de 12 para ser um pouquinho maior o espaçamento entre eles aqui. Vou passar aqui um items center. Perfeito. E aí aqui dentro a gente vai ter dois caras. A gente vai ter uma div que vai ser a nosso lado da esquerda e a gente vai ter outra div que vai ser o lado da direita. Então o lado da esquerda, se a gente parar para olhar aqui, vai ser de fato o nosso hero, né? Então esse lado aqui. Então, essa div aqui, a primeira div, eu vou comentar até aqui vai ser o nosso hero. Então, aqui, ó, vou até colocar o comentário e aqui o componente hero, tá? E o de baixo, aqui vai ser o nosso, vou comentar também, upload foto, tá? Que aqui vai ser o nosso, aqui o componente upload foto. Então, se eu salvar isso aqui dessa forma aqui do que a gente tá, a gente já começa a ver que eu tenho o nosso componente hero, e embaixo eu vou ter o nosso componente foto. Claramente, olhando ali no mobile, não tem como colocar um do lado do outro. A gente colocou aqui que ele vai ter uma grid, então por padrão, um embaixo do outro. Lembra que é mobile first? Um embaixo do outro. Modificador LG quer dizer que quando for o tamanho de tela maior ou igual a 1024 pixels, aí ele vai colocar uma grid de 2 colunas, um ao lado do outro. Então, se eu pegar aqui, ó, tá menor que 1024, obviamente. Se eu for aumentando, chegou um ao lado do outro, ou seja, passou de 1024, aí ele vai usar essa grid de 2 colunas. Então, a gente tem, ó, um ao lado do outro. Só que dessa forma, ó, ele continua sempre aqui. Uma coisa que a gente pode fazer é, mesmo que, deixa eu duplicar essa tela aqui, mesmo que a nossa tela aumente, ou seja, o cara tem um monitor grande, vamos supor, a gente tem um monitor pequeno, fica centralizado. Mas se ele tem um monitor maior ainda, eu não quero que ele fique grudado sempre as coisas assim. Eu quero que, pô, se ele tem um monitor grande, aí a gente vai manter um tamanho maior e caso tenha muito grande, a gente vai fazer o quê? Centraliza aqui, ó. Vou arrumar aqui na mão só para mostrar para vocês. A gente centraliza esse cara dessa forma aqui, tá? Mantendo, obviamente, ali, é porque eu não vou mexer, mas mantendo a linha aqui vertical. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode definir também parâmetros de largura máxima para o nosso layout. Então, por enquanto, ó, você pode ver que quanto eu vou aumentando, até aqui que chegou no final, ele continua vindo aqui sempre alinhado, grudado no começo, né, na esquerda. Mas não é o que eu quero, né? E vamos lá, então. Primeira coisa, quem que comanda isso? Se a gente olhar, quem comanda isso aqui é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui que é a div que está por volta de todo mundo. Então, essa div aqui, eu vou dar aqui um class name para ela, eu poderia falar, olha, você vai usar a largura de 100%, mas a máxima largura vai ser tanto. Poderia passar. Mas aqui dentro do Tailwind, se a gente olhar, ali tem um carinha chamado container. E esse container são vários máximas larguras, vamos dizer, né? Então, ele fala, olha, a largura é de 100%, perfeito. Mas se você chegar em um tamanho de tela de 640, a largura máxima é essa. Se você chegar no tamanho desse, a largura é essa. Então, o máximo da largura que ele pode chegar vai ser 1536 aqui. Então, ele vai ter essa máxima largura. Beleza, Matheus, a gente falou que é a máxima largura. Mas como que eu centralizo, então? Para isso, tem um hackzinho, a gente dá um MX alto. O MX alto nada mais é do que uma margem na esquerda e na direita de alto. Então, só aplicando isso aqui, a gente já consegue ter um efeito legal. Ó, chegou, duplicou, passou no máximo aqui, que é os 1500, ó. Tá vendo que ele já centraliza aqui, ó, tá? Obviamente que cada etapa a gente tem aqui a parte da esquerda e a gente tem a parte da direita. Então, deixa eu só conseguir diminuir aqui. Opa, deixa eu diminuir aqui de novo. Basicamente, se eu colocar aqui um BG Red 50, só pra gente ver, a gente consegue ver a largura dele. Olha lá que legal. Chegou aqui no tamanho maior, ele continua centralizado.
Beleza? Então, perfeito. No mobile não precisa, então isso aqui a gente não tem efeito nenhum. Outra coisa que é legal é nunca deixar grudado aqui, né, na bordinha do mobile. Então, eu vou dar aqui um PX de 4, ou seja, na esquerda e direita, e um PY de 8 aqui, que é em cima e embaixo. Então, ele já desgruda em cima e embaixo, se chegar, e no mobile também não fica grudado aqui embaixo. Então, dividimos a estrutura, a gente colocou aqui também já a estrutura do grid, que seria os dois itens dentro ali, e cada div aqui. Cada div, uma coisa que a gente pode fazer é, se a gente olhar aqui ele, basicamente a gente colocar o alinhamento. Ou seja, aqui eles são alinhados na esquerda, mas se tiver no mobile, que aqui a gente não tem, a gente pode centralizar esse cara aí. Então, o que a gente pode fazer é, vou dar aqui um class name, flex, item center, e vou passar aqui um justify center também. Vou pegar esse cara e vou manter os dois assim. Então, você vê que quando está no mobile, estão centralizado. Quando chega aqui, eles vão continuar dessa forma. Uma coisa que dá para a gente fazer também, aqui no na nossa div que tem a grid, eu posso falar aqui que ele vai ter uma mínima altura. Eu vou colocar aqui um calc. Vou abrir, vou fechar aqui, cuidado com os colchetes. Vou falar que a mínima altura vai ser 100 VH, que é o tamanho da screen ali, da height. E eu vou dar menos, e eu vou colocar uns 200 pixels aqui, tá? Pra gente centralizar eles aqui, para ficar legal, porque como a gente tá meio que centralizado, então a gente vai conseguir centralizar, ó. Em cima a parte de cima, que é o hero, e a parte do upload vai ficar embaixo. Mudou para cá, eles ficam basicamente centralizados para ficar legal. Então, perfeito isso aqui, né? Até aqui, maravilha. Agora a gente pode melhorar um pouquinho e já começar a usar IA também, porque são coisas simples aqui. Se a gente pegar aqui, o nosso hero e a nossa upload é quase a mesma coisa do nosso header aqui, que é basicamente o título ali, que seria a logo, e do lado ali um navbar ali, que seria os links do nosso site, se a gente tivesse mais partes aqui do nosso site, tá? Então isso a gente pode até gerar usando IA. Então o que a gente pode fazer é exportar aqui o nosso header aqui, ó. Vou exportar aqui só o header mesmo. Vou pegar a imagem mesmo, a gente poderia usar até um MCP do Figma, mas nesse caso eu vou usar a imagem que fica até mais simples aqui nesse caso. Vou exportar aqui o header, beleza? A imagenzinha aqui dele. E outra coisa que a gente vai fazer é, como eu estou usando o cursor aqui, vou fechar um pouquinho, eu quero ter as regras de desenvolvimento do nosso projeto. Então eu vou criar aqui uma pasta na raiz do projeto, chamada .cursor. Dentro dela eu quero criar aqui um new file chamado rules.mdc. E aí aqui vai ser as regras gerais do nosso projeto. As regras gerais do nosso projeto vai ajudar a gente quando for usar o modo agente. Então, quando eu for vir aqui usar o modo agente ou usar o plan mode, ele vai ajudar para quando eu der um prompt para ele, ele seguir a risca ali, basicamente, qual que é a estrutura que eu quero de pasta, qual que é a nomenclatura, onde que deve ser os arquivos, qual que é o formato que deve seguir, formato que ele deve criar, os componentes, por exemplo. Então, ele vai seguir essa estrutura porque aí a gente consegue ter uma IA mais assertiva e que não alucine. Toda hora ele cria de uma forma que ele acha melhor ali. Basicamente, primeira coisa que ele já colocou por padrão, que ele vai aplicar aqui, a gente pode aplicar sempre, então não precisa ficar mencionando ela. E aí aqui dentro a gente vai colar a nossa regra. Vou deixar para vocês também lá naquele arquivo lá dentro do nosso site. Então a gente vai ter essa regra aqui, que basicamente, deixa eu fechar o nosso chat aqui, é uma regra de estrutura, uma regra mais geral aqui, a gente pode depois ter mais regras aqui sem problema. Então o que a gente está usando uma estrutura modular, usando o app router aqui, tá? Aqui eu vou usar até Next.js 16. Outra coisa que a gente está usando aqui, falar para eles as boas práticas, camada Data Access Layer, se a gente tiver, com actions. Estão citando também alguns exemplos, como é que é o page level, ou seja, o page level é, a gente tem a página sempre focando em server component, dentro a gente tem um content, que seria aqui, ó, basicamente, a gente tem o content, e aí dentro do content, aí sim pode ser client component, sem nenhum problema. Então, sempre focando nisso, a gente tem aqui para usar, primeiro, default server component, e não usar o use client, a menos que precise de uma reatividade, então apenas quando a gente precise estritamente disso, né, precise de algo reativo, sempre criar pastas quando referente aqui dentro a uma página com underline components. Então a gente criou aqui um pouquinho de qual que é a nossa estilização, alguns prefixos aqui quando a gente for utilizar, então uma regra mais genérica aqui, mas que vai ajudar bastante. Então vou salvar isso aqui. Outra regra que eu gosto de usar aqui de uma forma simples, vou criar aqui mais um que vai ser a rules. Vou colocar aqui pagerules.mdc. Esse cara aqui, eu vou deixar até em português para vocês, mas basicamente essa regra ela vai ser estritamente mais necessária quando a gente cria uma página. Por exemplo, a gente for usar o modo agente falando, olha, cria mais uma página para contatos. E aí aqui essa regra ela vai servir estritamente para o nosso modo agente saber como que ele deve criar. Por exemplo, a estrutura base. Olha, nome da página sempre vai ter um page, que vai ser um server component,
tá? E aí ele pode ter um server component. Se tiver, ele vai ter ali um components dentro, e aí dentro ali ele vai ter um content, que é igual a gente tem aqui, que seria o content ali que a gente chamou, e dentro ali sim pode ser um client component, tá? A gente vai ter sempre a pasta underline component, se precisar de action, underline action, se precisar de uma camada DAL, né, o nosso data access, ele vai criar com underline também, e a gente vai ter essa estrutura de páginas aqui dentro do nosso projeto Next. E aí aqui tem uma camada um pouquinho descrevendo com exemplos do que fazer, o que não fazer, qual que é o prefixo de cada coisa, então uma coisa que eu sempre gosto de fazer, então aqui explicando como é que é a lógica, quando é a action, então para a gente ter um pouquinho de uma regra. Essa regra aqui, eu não quero deixá-la sempre ser aplicada. Então o que eu vou fazer, eu vou aplicar manualmente, então quando a gente mencionar ela, ela vai ser aplicada. Salvamos aqui, perfeito, agora a gente tem as nossas duas regras. A primeira coisa, então, vamos criar aqui, ó, vou adicionar um modo agente aqui, e a gente já tem lá dentro do nosso home aonde que vai ficar o header, mas a gente não criou nada. Então vamos dar o prompt aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar o modo agente, eu estou usando o cursor aqui pago, mas poderia ser o Copilot, qualquer um aí. Eu vou usar aqui o modo, vou usar o Sonnet, tá? Vou anexar a imagem do nosso cabeçalho, o header aqui, ó. Perfeito, como ele é uma LLM multimodal, então ela aceita ali isso aí, imagem. E agora a gente vai dar o prompt do que a gente quer. Nesse caso é algo muito simples, né? E eu vou colocar aqui então o componente header, vou colocar aqui header, seguindo nossas regras. Eu vou colocar dessa forma aqui, bem explícita. E eu vou colocar aqui a altura do header deve ser H16, porque eu quero que seja H16 mesmo, o tamanho da altura do nosso header aqui. Eu vou colocar também, né, import na página, vou colocar onde ele vai importar, que seria aqui, ó. Então eu seleciono aqui onde eu quero, no cursor Ctrl L, ele já marca ali onde eu selecionei. Perfeito, né? Não precisa de nada, porque basicamente ele tem a referência ali, então basicamente não precisa passar nada e também não tem nada funcional, então muito simples, só para ele nos agilizar, né? Então, como é coisa simples, faz muito sentido a gente delegar ali para o nosso agente, agilizar algo que é bem simples, na verdade. Olha que massa, como era algo bem simples, fez muito rápido aqui, na verdade. Então, eu vou vir aqui para o nosso arquivo, eu vou aceitar, vou ver aqui, ó, já substitui onde era para colocar, vou aceitar também. E olha que interessante, né? Como a gente pediu aqui para ele criar um header, ele criou aqui, como a gente tem regras das páginas aqui, ele identificou que a gente está dentro de um arquivo content e ele identificou que isso aqui é de uma página. Então, eu quero o header dessa página aqui, então ele criou aqui dentro já. Então, eu não precisei falar, olha, como a gente está na página home, estamos dentro da pasta components, cria dentro dessa mesma pasta que a gente está um arquivo header, e ali dentro você cria. Eu não precisei falar isso, porque ele leu aqui nosso page rules aqui, e ele já detectou que a nossa estrutura, quando eu estou dentro dessa pasta e tem um arquivo content, ele vai criar ali dentro os componentes ali dentro, que pertencem a essa página, ele vai criar ali dentro. Então, ele já criou aqui para mim o nosso componente. Vou salvar isso aqui, deixa eu voltar aqui. Então, ele já importou aqui também. Se eu olhar aqui, ó, já temos o nosso link fotos. Perfeito. Já está aqui responsivo. Já seguiu ali, ó. Maravilha. Se a gente quiser olhar também, se ele usou aqui, ó. Olha lá o H16 que eu falei, que era a altura, que seria 64. Maravilha, já aplicou uma bordinha aqui embaixo. Perfeito. Eu não gosto desses comentários. Mesmo que eu coloco no prompt, ele sempre adiciona, né? LLM sempre coloca. Então, perfeito, né? Outra coisa, também usou aquele mesma sacada que a gente fez, que é o container, que é para a gente poder ter os tamanhos. Então, legal. Até aqui, tranquilo demais. Agora a gente pode começar a ir para as próximas partes e depois a parte funcional, que é de fato fazer ali, trabalhar, né? Fazer a gente gerar a nossa imagem. Então, o nosso hero é algo simples também para a gente poder criar e esse componente aqui. Então, a gente pode criar a parte visual usando o agente e a parte funcional a gente vai trabalhar nela, que aí a gente precisa de um pouco mais de detalhe. Então, a primeira coisa agora, eu vou pegar aqui, a gente tem essa parte de baixo da home. Eu vou pegar essa home aqui, ó. Eu vou exportar essa imagem também e a gente vai criar um prompt aqui para ela, mas só a parte visual que é o que a gente interessa. Nosso context window aqui, que é a janela de contexto, ainda está bem tranquilo para a gente usar, então eu vou usar o mesmo agente aqui, ó. Vou selecionar aqui a nossa home. Perfeito. O que mais? Vou colocar aqui, vamos implementar nosso componente hero com CTA, seguindo exemplo da UI fornecida e o componente upload foto. Perfeito. E eu também vou colocar aqui que o nosso upload foto deverá ter a área input para clicar e selecionar a foto e após selecionada deve mostrar o preview e o ícone para fechar e poder escolher outra foto. Só para deixar mais explícito para ele, vou colocar aqui após selecionar uma foto, deve mostrar o botão. Vou colocar aqui gerar foto profissional, beleza? Então prompt bem tranquilo aqui também, já que é algo simples, não tem funcionalidade ainda, não tem por que a gente ficar
criando algo super complexo. Já anexamos ali, já tem as nossas regras, então agora é só a gente aguardar um pouquinho. Uma coisa legal, né? Aqui ele está verificando os erros no componente criado. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, até eu vou gravar um vídeo só sobre isso, separado, que é a gente ter subagentes que executam alguma coisa. A gente pode ter um subagente que depois que o agente executa, ele identifica ali que quando um componente é mudado, ele aciona ou automaticamente, ou a gente menciona um subagente do cursor para que depois que a gente mude um componente ou crie uma funcionalidade, ele rode o build, vê se passa nos testes, por exemplo, e ele pode fazer isso de forma automatizada também, usando até uma LLM mais barata para fazer isso de forma automática. Então ele modifica usando o modo agente ou plan mode, depois a gente executa um subagente, ele vai trazer o resultado se passou nos testes, se está certinho. É outra coisa que a gente pode fazer também. Então, já criou aqui, eu acho. Vamos testar isso aqui, né? Eu vou dar um keep file e a gente, obviamente, vai ter que ver bastante coisa aqui agora, que eu dei um prompt bem genérico. Vou dar aqui um keep file, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, temos o nosso upload. Vamos fechar o nosso modo agente aqui por enquanto. E olha só que legal, vamos por parte aqui. Vamos primeiro aqui dentro, ele já criou aqui dentro da pasta onde eu queria, perfeito, como referente a essa página, então ele já criou aqui. Ele criou aqui separado, né, que é o que a gente pediu. O componente hero aqui, vamos tirar aqui o heading. Vou até salvar primeiro, antes da gente modificar. Vamos ver como é que tá. Vamos ver aqui, e olha que legal, ele já colocou aqui o nosso hero aqui com a call to action, e a gente tem os exemplos aqui porque eu não coloquei as fotos. Então primeiro, vamos colocar as fotos aqui, obviamente, né? Vamos aqui dentro do public, vou abrir aqui uma nova no Explorer, deixa eu pegar para cá, e eu vou trazer as imagens para cá. Deixa eu pegar as imagens aqui, deixa eu adicionar aqui e colar aqui então. Então agora, já colei aqui as 3 fotos que a gente tem, perfeito, e agora vamos só referenciar isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui só é, eu vou pedir para ele substituir aqui, ó. Então, vou selecionar esse cara aqui, só a nossa div inteira. Vou dar um Ctrl L aqui, ó. E a gente já menciona ele aqui embaixo. Então, atualize com as fotos, foto 1, foto 2 e foto 3, para a gente não perder tempo com isso aqui. Então, enquanto ele vai trabalhando nisso aqui, a gente vai ver como é que ficou o resto. Então, já colocou aqui. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é definir uma largura máxima para esse nosso texto aqui, porque se tiver um tamanho maior aqui, é capaz dele ficar maior ainda aqui. E também quebrar a linha. Então, fotos profissionais eu posso quebrar para a linha de baixo, ou com tamanho máximo usando CSS, ou com, pode ser um BR também. Então, eu posso passar aqui, por exemplo, fotos profissionais, passar um BR dessa forma aqui, ó. Ele vai quebrar, que é o jeito mais, que eu não recomendo até, mas dá para a gente fazer. Então, basicamente, ele vai quebrar sempre aqui. Fotos profissionais para o LinkedIn, perfeito. Já acabou aqui, então vou dar um keep file aqui. Ou a gente pode passar aqui também via CSS. Eu posso passar aqui para essa largura aqui, ó, max width, e aí a gente pode passar uma largura, max width, vou colocar XL aqui, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, já ficou de boa, né? Então, dá pra gente fazer de qualquer forma que você quiser. Então, maravilha. Debaixo a gente tem o nosso texto lá, ele já pegou o texto lá da nossa foto, então não preciso colocar. Uma coisa que a gente pode fazer é, do mobile, eu gosto que essas fotos aqui, as 3 fotos que ele colocou, sejam centralizadas. Então o que a gente vai fazer é, no mobile elas estão aqui, vou passar aqui para ela um Justify Center aqui e um Item Center aqui também. Então, ó, no mobile eles ficam centralizados. Quando ele aumenta aqui, que passa para o LG, ó, quando chegou no LG, aí eu posso mandar ele aqui para a nossa esquerda. Então, quando eu tiver no LG, e aí eu vou dar aqui um Justify Start, né, que é o inicial. Então, Justify Start aqui, que é o Flexbox inicial. Então, ele vai para a esquerda. Então, olha só. Tá aqui, ele fica central. Quebrou aqui, LG, ó, já fica tudo alinhado aqui para ficar bem melhor a estilização. Então, perfeito, né? E para a gente seguir também a nossa estilização aqui, a gente vai ter a foto do meio que ela é maior, né? Então, a foto do meio aqui, ó, que tem essa foto aqui, a gente vai aumentar um pouquinho. Vamos passar aqui um 42 e um 52 de altura. Então, a gente vai ter ela um pouquinho maior. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar também a nossa primeira foto. Vamos passar aqui menos rotate -2. Então ela vai ficar rotacionada ali um pouquinho. E a última foto aqui, a gente pode passar aqui também um rotate -2, que aí é para o outro lado. Então eles vão ficar dessa forma aqui, ó. Depois dá até para animar isso aqui, fica legal, tá? Então, perfeito. Já criamos ela aqui. Criamos a parte aqui do hero, que era bem simples, e agora a gente vai para a parte mais funcional. Então vamos lá. Salvamos aqui. Posso fechar. Vamos voltar aqui para o nosso upload foto agora, que ele criou de forma aqui automática. Mas agora que a gente vai trabalhar nisso aqui. Então, primeira coisa é, ele é um componente que vai ser client, porque a gente vai arrastar uma foto ali dentro, a gente vai ter dados que vão ser mutáveis ali dentro, que vão trocar o valor ali dentro. Então, é um componente que tem que ter no topo desse arquivo esse parâmetro useClient. Então, até aqui, beleza. Outra coisa é, vamos ver a forma que ele implementou. Então, ele implementou que esse arquivo, ele já vai ter o arquivo selecionado, quando a gente selecionar o arquivo. Então, vamos selecionar um arquivo só para ver aqui. Deixa eu colocar um arquivo aqui.
Ó, selecionou um arquivo, ele já criou aqui, se você gerou com a gente pode até estar diferente, não tem problema. Então ele colocou um arquivo aqui dentro, posso fechar, posso colocar outro aqui de novo, por exemplo. Maravilha. Quando a gente coloca o arquivo, ele aparece o botão. Então vamos dissecar esse componente aqui. Ele colocou o to do aqui. Então, primeira coisa aqui, ele colocou aqui a nossa div, que seria a área do upload. Então, essa área pontilhada, beleza. Ele colocou que a gente pode fazer um drag and drag over, ou seja, a gente pode também arrastar o arquivo. A gente vai ter que mudar um pouquinho essa estrutura. Por quê? Porque aqui, se a gente fizer dessa forma, quando a gente coloca uma imagem ali dentro, o valor salvo do arquivo, do file, vai estar onde? O valor salvo vai estar aqui, ó, dentro desse selected file. Nesse caso, como a gente está usando vamos criar uma one page, ou seja, vai ser uma página única. Pensa que ele selecionou o arquivo aqui. Quando ele clicar em gerar aqui, eu quero tanto enviar esse arquivo, lembra, para a nossa API. Então, ele vai enviar para a nossa API, que vai enviar para a automação. Beleza. Mas, quando a concluir, essa vai ser a mesma página. Então, a gente vai estar na mesma página, ele só vai trocar o componente que está sendo exibido. Ao invés de exibir esse componente, ele vai exibir o componente de resultado, que seria o componente onde vai exibir esses caras aqui, que é o antes e o depois. Então, eu quero ter um componente no top level, ou seja, os nossos use states, vamos dizer, vão ficar salvos ali, e não dentro do componente load photo. Poderia melhorar isso e não ter que passar via propriedade? Aí se eu tivesse um Redux, ou se eu tivesse um Zustand, que a gente tem aqui no canal, que é gerenciador, a gente tem um gerenciador de estado, né? Um gerenciamento de estado de uma forma isolada, que é a melhor alternativa. Só que aí a gente vai prolongar muito o projeto aqui. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer é, dentro aqui do nosso content, ou seja, no home content, que é o nosso cliente, esse cara, ou seja, o valor da imagem selecionada vai estar aqui, o valor vai estar aqui dentro desse componente. E a gente só repassa para o nosso componente de upload e lá ele utiliza, faz as utilizações lá, sem problema. Então, vamos fazer isso aqui. Aqui dentro, ó, deixa eu importar aqui, já vamos criar aqui o nosso const, vamos chamar aqui de selected photo, set selected photo, igual use state. Vou importar ele aqui, deixa eu ver se ele importou. Já importou aqui o nosso use state. Então, olha que simples. Ao invés de ficar aqui dentro do componente, ó, que estava aqui, ó, né? Ele chamou de selected file. A gente vai trazer para cá. E aqui, então, eu vou começar o valor string vazia. Vou falar que ele vai ser ou uma string ou vai ser nulo, o valor dentro desse nosso use state. Vou falar também aqui que a gente vai dar um const. Já vou colocar aqui um generated photo, set generated photo, igual use state aqui, também vai ser começar vazio, vai poder ser uma string ou nulo. Ou seja, a foto gerada depois pela nossa IA lá, pela automação, vai ficar salva aqui dentro. Quando ele gerar, ele vai colocar ali dentro. Perfeito. Vamos criar uma função auxiliar? Então, vou criar aqui dentro. Poderia até ser num arquivo separado, mas por enquanto vamos manter aqui. Handle, photo selected, ou seja, quando a gente selecionar, eu quero receber essa foto, que seja uma string. E aí a gente nada mais é do que vai fazer, vai dar um set selected photo, passando então essa foto para essa nossa use state. Então essa é uma função que quando você chamar, você me passa aí a URL então dessa foto e a gente muda então a use state, que chama selected photo, com a que você me mandou. Perfeito, tá? Caso não tenha aqui, eu posso mandar aqui um nulo, tá? Caso não tenha nada aqui dentro por algum motivo, né? Então a gente mantém, muda para nulo. Vou ter aqui o const, vamos chamar de handle continue. O handle continue, eu quero ter então a URL, vou passar aqui como string, e aí também set generated photo, então a foto gerada, e aí a gente vai pegar aqui a URL dessa foto, vou passar para ele que é a URL gerada, tá? Por enquanto isso aqui. Qual que é a próxima coisa que a gente pode ter aqui? Ele tem a opção lá de poder resetar, né? Ele vai ter a opção aqui, por exemplo, de gerar uma, aqui na verdade, que vai ser o, opa, deixa eu voltar, tá aqui pro lado. Que vai ser basicamente... Ah, aqui não tá. Que vai basicamente ele voltar para trás, né? Então, basicamente isso. Então, a gente pode criar outra função aqui para resetar, vamos se dizer, né? Então, const handle start over, ou seja, fazer uma nova, né? Então, se ele clicar em fazer uma nova, eu vou dar um set selected photo, eu vou mudar para nulo, eu vou zerar o valor dele, set generated photo, vou voltar para vazio também. Então, criamos aqui as funções auxiliares, agora a gente vai passar para esse nosso componente. Então, para esse nosso componente aqui, eu vou falar para ele, olha, você vai receber aí o on photo selected, que vai ser a funçãozinha handle photo selected, que é a nossa função para trocar, beleza? E também a gente vai mandar aí o nosso on continue, que vai receber ali a função de avançar, perfeito. E a gente vai ter também uma propriedade chamada selected photo,
que nada mais é do que vai ser a useState, né, com a foto selecionada. Perfeito. Então, criamos essas 3 propriedades para o componente. Então, a gente está enviando para esse componente essas 3 propriedades. Dentro do componente, é só falar, olha, agora a gente vai receber. Então, agora aqui dentro, eu vou receber esse cara. Então, abre e fecha chaves, 2 pontos. Vou chamar aqui de upload photo props. Vamos criar aqui, ó, uma interface. E aí, aqui dentro, a gente fala, olha, qual que é os parâmetros que você espera aqui? Ó? Vou copiar aqui para a gente não esquecer. Vou colocar aqui em cima. Então, a gente vai esperar receber essa onPhotoSelected. Quem que é esse cara? Esse cara aqui, se a gente lembrar, ó, ela é uma função que espera um parâmetro, que é uma string. Então, ela é uma função, ela não vai devolver nada. Opa, void. Então, ela vai devolver vazia, mas ela espera ali uma foto que seja uma string. Beleza? Já foi a primeira. A segunda também é uma funçãozinha, né? Então, a gente tem aqui a segunda, que também é uma função. O void quer dizer que ela não vai retornar por enquanto nada. Beleza. Ela espera alguma coisa? Se a gente olhar aqui, espera uma URL também. Vou colocar aqui o URL, que é uma string. E o selected photo, ela é uma propriedade que é uma string ou um nulo ali dentro. Então, a gente já resolveu as 3 propriedades que esse componente vai esperar receber. E agora aqui dentro de chaves, ó, pego as 3 propriedades e a gente pode sair utilizando elas aqui. Então agora, o que a gente vai fazer é, eu não preciso mais desse selected file aqui, Esse preview aqui, eu também não preciso desse cara mais. O input ele está usando via have, né? Então também não quero usar ele dessa forma, não precisa. Maravilha. Qual o use state que a gente pode ter aqui? Aqui a gente pode ter um const, vou colocar aqui o nosso isDragging, set isDragging, ou seja, para saber se a gente está arrastando ou não, então igual useState, vai começar falso, né? Se a gente está com alguma coisa arrastando ali uma foto ali dentro, a gente pode atrelar isso aqui. E vou criar aqui, a nossa foto selecionada já vai estar aqui dentro. E a função para a gente mandar a foto selecionada é essa aqui. Então aqui no caso, só preciso, se eu quiser, para poder manipular, é o file name, set file name, igual useState. Eu vou colocar aqui que vai ser uma string, então vai aceitar apenas uma string isso aqui. A gente pode ter também aqui vamos chamar de file size, set file size, poderia ser até em um arquivo com um objeto só, mas vou manter por enquanto assim, para a gente conseguir ver bem isso aqui. O file type e o set file type aqui. A gente tem 3 aqui as propriedades, tenho aqui também para quando está arrastando ela aí. No select, aqui no handle file select, por enquanto, vou tirar isso daqui. A gente tem o handle drop, que é quando está arrastando. O handle drop, se a gente olhar aqui, ó, se a gente descer aqui, ó, eu vou até apagar esses arquivos aqui, ó. O handle drag over, eu vou tirar o que está dentro dele. O drop aqui também, eu vou deixar só o nosso const aqui que ele deixou. Então, a gente tem quando arrasta, quando solta ali dentro e para gerar a foto. Também, por enquanto, ó, o que eu vou fazer é só dar um console aqui. Tiro isso aqui também. Então, beleza. Basicamente, a gente tem as 3 funções. Aqui a gente tem o headerzinho, ou seja, a gente tem aqui o nosso cabeçalhozinho, que é envio sua foto. Maravilha, aqui eu vou colocar 4xl aqui. Aqui embaixo a gente tem o nosso upload area. No upload area, esse on-click aqui não precisa. Não faz o menor sentido. O handle drag and drop, que seria você arrastar dentro daquela área quando você faz ali, ou quando você solta ali o elemento ali dentro, né? E aí a gente torna essa área lá algo drop que a gente chama, droppable, né? Que a gente chama. Então aqui basicamente faz sentido a gente ter o handle drop e aqui não precisa ser o over, a gente pode usar on drag leave, que seria basicamente quando você solta. Então aqui eu vou mudar para handle drag leave, quando você solta o elemento ali dentro. E a gente tem um on drop. E se quiser, a gente pode também manter o on drag over aqui também, né? Então handle drop drag over aqui, a gente pode ter esse cara. Então vamos criar só mais essa função. Vou duplicar essa última aqui, ó, e a gente pode dar um nome aqui de leave, tá? E aí, como que a gente vai trabalhar isso aqui? Vamos só mudar aqui que o nome de selected file vai ser selected photo. Se não tiver um selected file, então vamos mudar aqui selected photo. O preview aqui que ele colocou, no caso a gente vai fazer diferente. Então aqui, se tiver uma selected photo, aí a gente vai exibir ela aqui. Beleza? Maravilha. Aqui a gente tem um botãozinho, que é o botãozinho para remover a foto, que é o handle remove file. Deixa eu ver aqui se ele não está criado aqui em cima. Vamos criar ele aqui, ó. Const. Vamos criar ele aqui. Show de bola. O que mais? Então aqui a gente tem um botão de remover. Temos o botãozinho aqui de info aqui, que não faz o menor sentido. Eu não quero isso aqui. Beleza, então temos um botão de remover. Aqui vai o nosso input. O input não tem mais ref. O input ele é do tipo file. Qual que é os tipos que ele aceita? Beleza. A gente tem um onChange, que é o handle file select. Então vamos criar essa função que eu acho que eu apaguei aquela hora. Então vamos criar aqui. Const handle file select, que é quando você clicar ali e selecionar de fato
uma foto, um arquivo, né? Então, beleza, ele vai disparar essa nossa função. Perfeito. E quando tiver um item selecionado, uma foto, ele vai aparecer o botão. E aqui, então, é Selected Photo. Vou salvar isso aqui tudo, tá? E agora vamos melhorar um pouquinho. Vamos começar pela nossa área de drag. Então, toda vez que eu faço um handle drop, ele vai fazer a prevenção do default para não atualizar a página. E aí o que a gente vai fazer é, eu pego o nosso data transfer file, ou seja, pego o arquivo que soltou ali dentro, e aí o que eu faço é passo para a nossa função que a gente recebe ali para trocar a foto. Perfeito. Então vou dar aqui um if, se tiver alguma coisa ali dentro, e também o file.type.starts with começa, né, com image barra, então quer dizer que é uma imagem. Beleza? Então a gente pode entrar aqui. Vou dar um set file name, vou passar aqui então file.name para nossa use state. Vou duplicar aqui, ó, set file size, file.e aqui eu posso passar o size e mais uma que é o set file.type aqui, posso passar qualquer o tipo para ele. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Está falando aqui que o file size é um número, obviamente. Então, eu coloquei aqui como string. Então, temos que mudar aqui para number, né? Então, esse cara aqui é um number, o file size. E esse aqui é um set file type. Então, se a gente jogar um item ali dentro, ou seja, dentro dessa área aqui, e for uma imagem, ele vai entrar dentro do if. A gente só coloca os valores dentro da nossa use state. E, obviamente, a gente precisa chamar, então, a nossa função onPhotoSelected. Então, vou passar aqui, const, chama aqui de reader, igual a new file reader. Vamos criar aqui. E eu vou dar aqui um reader.onload. E aí aqui dentro a gente recebe ele como uma função anônima. E eu recebo aqui o event. E dentro desse cara aqui, eu posso passar então e chamar a nossa função. Dentro dele eu consigo ter acesso a basicamente o que a gente chama, que é basicamente a gente vai receber basicamente o base64, que é de fato a imagem, né, o file. Então event.target interrogação, porque pode estar vazio, .result, tá? E eu vou falar aqui as string. Esse result aqui nada mais é do que vai ser, de fato, o base64, tá? Passamos lá para esse cara. Depois que a gente passar aqui, eu também quero dar aqui um reader aqui, .read as data URL. A gente faz dessa forma aqui. Basicamente, a gente tem o nosso drop. Só que a gente tem mais as duas funçõezinhas auxiliares, que é, basicamente, quando eu solto, ou seja, quando eu solto e quando eu saio. Então, faltou só eu passar aqui que a gente precisa passar o nosso file, que é quem a gente está mandando aqui para receber no onload, tá? Então, a gente passa aqui o nosso file dentro do nosso read as data URL, ele vai receber aqui, e aí a gente passa para o nosso, lá para a função. Então, basicamente aqui no leave, ou seja, quando você sair, a única coisa que eu vou fazer é vou dar um event.prevenTheFlow, para prevenir aqui, para não atualizar a página, né? E eu vou dar aqui também um set isDragging como falso, só para sinalizar que a gente não está mais arrastando nada, beleza? E aqui no nosso over, a mesma coisa. Só que aqui no nosso over, eu vou falar que a gente está arrastando ainda. Então, event.prevenTheFlow. E aqui, even set isDragging. Vou passar aqui true aqui. Beleza? Então, criamos as três funções aqui, que seria quando eu arrasto alguma coisa e solto alguma coisa ali dentro. E aí, só para sinalizar se está arrastando alguma coisa ali dentro ou não. A gente já passou aqui para cá. Se tiver uma foto selecionada, ele já vai pegar aqui e vai renderizar essa foto. Então, se a gente pegar uma foto e, por enquanto, só arrastar aqui dentro, deixa eu arrastar essa foto, a gente já vai ver que ela está sendo exibida aqui dentro do preview. Ou seja, o que acontece aqui por enquanto, né? Deixa eu ver o que ele está reclamando. Esse aqui começa com o valor 0. Então, basicamente, o que acontece? Toda vez que a gente pega uma foto e arrasta aqui dentro e solta aqui dentro, quando a gente solta, acontece o nosso handle drop. Dentro do handle drop, a gente tem acesso a esse propriedade event, e dentro a gente pode pegar aqui, através dos nossos data transfers, pega esse carinha para ver se existe um files ali dentro, que é de fato para ver se tem um arquivo que soltou ali dentro, né? Se tiver de fato um arquivo e esse arquivo foi do tipo imagem, então a gente coloca os valores aqui dentro da imagem que você soltou, beleza? E também passa lá para nossa famosa propriedade onPhotoSelected, passa ali qual que é essa base aqui. Vamos ver se é uma base mesmo? Vamos ver, ué. Vamos colocar um console aqui. Deixa eu pegar aqui o console, ó. E vou colocar o console aqui, ó. Console log quando a gente arrasta alguma coisa ali dentro. Vamos ver. Vou salvar. Se eu atualizar aqui, ó, e eu pegar, deixa eu arrastar de novo, ó, arrastei. Vamos abrir aqui o inspecionar e o console, que a gente tem aqui, ó, basicamente o nosso base64 ali dentro. Todo o nosso data ali dentro da imagem, tá? Então a gente tem, ó, gigantesco aqui. Tem várias formas que a gente pode fazer isso. Maravilha. Então aqui já fizemos a primeira parte. A próxima parte é você de fato, deixa eu atualizar aqui, ó, por enquanto, clicar aqui e ele abrir, ó, tá vendo que não tá abrindo? Ele abrir pra gente poder selecionar. Então, aonde que é isso? Agora a gente tem isso aqui dentro do nosso input, de fato. Então, o nosso input ele vai estar aqui, ó. Quando não tem uma foto, opa, pra cá. Quando não tem uma foto,
a gente tem o nosso íconezinho do upload e a gente tem aqui o nosso carinha. Cadê o nosso input aqui? O nosso input está aqui embaixo. Então, esse nosso input, ele está dentro, ó, de toda a nossa área, que é essa área que tem esse, basicamente, que a gente chama de uma área droppable, né? Que é a área que a gente pode arrastar. Então, esse nosso input aqui, eu vou falar para ele aqui, ó, ele já tem uma class name aqui, mas a gente vai melhorar um pouquinho isso aqui. Então, eu vou colocar, por enquanto, um bg red 50, para você ver aqui aonde que está essa área. Ó. Por enquanto, tá vendo que ele está ali, ó? Então, se eu clicar aqui, ele abre. Beleza, só que eu quero que ele pegue toda essa área aqui. Então, o que eu vou falar? Olha, with the full, h-full, ele vai pegar a área inteira que ele conseguir. Só que tem que ficar sobre todo mundo e escondido. Então, o que eu vou fazer aqui é, ele vai ser um item absoluto. Passei um absolute aqui para ele, só que ele tem que respeitar aqui dentro. Então, ele sempre vai respeitar se tem alguém que é relativo dentro dele ali, o mais próximo, né, o pai dele. Então, nosso input está aqui. Em volta dele, ó, é aquela área que tem o drag. Então, essa área que tem o drag, ela vai ser aqui relativa. Maravilha. Então, se não tiver relativo, precisa estar aqui. E agora é só a gente colocar ele por baixo desses caras aqui. Então, vamos lá embaixo de novo, nosso input. Cadê o nosso input? Tá aqui. Além de absoluto, eu vou passar aqui inset 0, cursor, pointer aqui. Então, salvei aqui. Com isso, a gente passa em set 0, ele vai zerar o top 0, bottom 0. Então, ó, ficou ali dentro. Só que, claro, ele tem que ser escondido. Ó. Qualquer área aqui dentro agora pode ser clicável, né? Só que ele tem que ser invisível. Então, eu vou passar aqui, ó, opacity 0. O opacity, ele ainda mantém um elemento ali, só que invisível. Então, ó, cliquei aqui, ó, ele abre. Então, qualquer lugar aqui dentro, se eu clicar fora, não. Mas se eu clicar aqui dentro dessa área, ele abre já. Perfeito, que era o que a gente queria. Agora, o próximo passo é, se eu clicar e arrastar alguma coisa ali dentro, selecionar, ó, cliquei, selecionei qualquer coisa, uma foto, porra, essa foto ficou bizarra. Depois tem que mostrar. Então, colocar qualquer coisa aqui, ele chama o nosso handle file select. Dentro desse cara, a gente recebe também uma propriedade que é o event, né? O ou event, o nome que você queira chamar. E dentro dela, ela vai ser do tipo o quê? Ela vai ser do tipo react.changeEvent, abre o sinalzinho de maior ou menor, HTML input element, que ela é do tipo input aqui. Então, maravilha. Agora eu preciso ver se eu estou recebendo uma imagem ali dentro, né? Se ela é uma imagem mesmo. Então, const, vou chamar de file igual a event.target.files. Vou pegar na posição 0, porque a gente pode receber mais de uma. Faltou um ponto aqui, ó. Maravilha. Não precisa dessa interrogação aqui. E aqui a gente precisa desse cara aqui. Beleza? Porque o files pode não existir, pode não ter nada. E a posição 0, porque a gente pode receber a gente recebe uma lista, porque o cara pode tentar enviar mais de uma imagem. No caso, eu quero pegar a primeira. Então, 0 aí. Maravilha. Então, aqui a gente vai ter nosso file aqui. Agora, pelo menos, vamos verificar só se tem alguma coisa ali dentro. A gente pode depois melhorar essa tratativa. Se tiver um file, ou seja, tem alguma coisa ali dentro, então vou dar aqui, vou copiar até, na verdade, aqui de cima, nosso use state, para a gente ter, caso a gente queira utilizar. Então, pegar do file, colocar ali o nome, size e o type dentro dessas use state. E outra coisa que a gente precisa fazer também é pegar o nosso arquivo e passar para a nossa propriedade, que é basicamente a nossa função onPhotoSelected. Quando ela é disparada, onPhotoSelected, quando é disparada, ela chama essa função. Recebemos aqui, ó, a foto e ele muda a use state, que é a foto selecionada. Perfeito. E aí, consequentemente, como muda a use state foto selecionada e ela também está sendo enviada para esse componente, ó, selected photo, se ela mudar, todo o nosso componente ele vai renderizar novamente. E aí, como a gente está usando aqui, ó, se tem uma foto selecionada, ele exibe a imagem. Então é isso que a gente precisa. Passamos aqui as propriedades, agora eu preciso passar também basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vou até pegar, vou copiar aqui, isso aqui fica mais fácil. Copiar esses caras aqui e vou trazer aqui para fora. Dentro do if, ó, vamos colar aqui. Então a gente vai criar um file reader e a gente vai passar aqui, então, onload, pega aqui o evento, tirar esse console que a gente não precisa mais, chama a nossa propriedade passando ali o result, que seria basicamente a nossa imagem para essa propriedade, e passa aqui o file para ela. Né? Então, basicamente, isso aqui é o nosso callbackzinho, e aqui é o que a gente está passando ali para esse cara. Salvamos isso aqui, e agora a gente pode testar. Simples demais, ó. Vou clicar aqui, selecionar uma foto, vou selecionar essa foto aqui, e pronto, a gente tem ela aqui. Perfeito. Próximo passo é quando eu clicar no xizinho, tem que, pelo amor de Deus, fechar essa cara, não abrir outro aqui. Então, vamos lá para esse cara. Vamos no nosso X, o nosso botão aqui, ó. Tá? O nosso botãozinho aqui, tirar esse aqui, Remove Button. Ele tem aqui o Stop Propagation e ele tem aqui o Handle Remove File. O que eu vou fazer aqui é, eu vou passar aqui para esse cara um vou passar aqui um Z-10 e a gente já está chamando uma função chamada Remove File. Vamos lá nela, por enquanto estava vazia. E aí o que a gente vai fazer é, vou dar um Set File Name, vamos voltar para vazio, Set File Type, vamos voltar para vazio e o nosso Set File Size, que é vou voltar para 0 também. Então, a gente zera ali nossas use states. E outra coisa que eu quero fazer é, eu preciso de alguma forma lá no componente content, zerar também. Falar para ele, lá no nosso componente content, eu passei aqui
essas 3 propriedades. Então aqui, como que eu posso zerar? Se a gente olhar aqui agora, lá quando a gente chama esse onPhotoSelected, a gente espera que mande uma string. Se tiver uma string, ele vai usar. Se não tiver, ele vai usar nulo. Então o que eu vou fazer é, nesse caso, eu vou dar aqui onPhotoSelected e vou passar vazio aqui para ele. Com isso ele não vai renderizar nenhuma imagem ali. Vou salvar isso aqui agora. Cliquei aqui, ó, ele já tira. Então, vou clicar de novo, ó, enviar uma imagem. Tá lá, cliquei, ele já limpa. Perfeito, então agora a gente já tem as funcionalidades básicas do nosso projeto. Ó. Posso clicar aqui, selecionar uma imagem aqui, já temos ela aqui. Olha que massa. Perfeito, né? Agora, quando você clicar em gerar foto, então vamos lá, vamos aqui embaixo, gerar foto, vou colocar aqui para esse cara um cursor pointer, ou seja, vai ter aquele botão, aquele íconezinho aqui. Quando clicar nele, eu preciso chamar essa função handle generate photo aqui. E ela vai chamar nossa rota API para chamar a nossa automação. Então, bora fazer isso aqui agora. Então, agora a gente vai para a parte funcional. Então, vamos lá. A primeira coisa, para a gente poder manipular aqui, deixa eu voltar aqui, a nosso handle generate photo aqui, para a gente manipular a parte de dados assíncronos aqui, requisições HTTP, a gente vai usar aqui o TenStack Query, para poder gerenciar isso, a melhor forma da gente gerenciar isso, que é mais usado no mercado também. Então, TenStack Query, que é muito simples da gente poder usar. Então, eu vou só pegar aqui para a gente poder instalar no projeto. Vou copiar aqui o comando do TenStack, ó, Query. Beleza. Vamos voltar aqui no nosso projeto. Ó. Vou parar de rodar. Vou colar aqui o comandinho para a gente poder instalar ele. Instalou, npm run dev. E para a gente poder usar, é só distribuir o provider dele na aplicação. Então, o que a gente vai fazer, posso fechar isso aqui um pouquinho. Basicamente, dentro, vou fechar tudo isso aqui um pouco, dentro aqui do nosso projeto, vamos criar aqui dentro do SRC, nova pasta chamada providers, e dentro do providers, new file, query client.txt, e aí aqui dentro, basicamente, a gente vai criar um componente use client, porque ele precisa ser client, e importar aqui o nosso query client, deixa eu ver se ele já vai sugerir aqui para mim, tem stack rect query, esse cara aqui, e importar também o nosso query client provider, né? Tá? E aí, basicamente, só envolver dentro do componente. Então, export provider query client. A gente vai receber aqui dentro o children. O children é do tipo abre e fecha chave de novo. E o children, ele é do tipo react.reactNodes aqui. Tá? Return. E aí é basicamente a gente instanciar o nosso query client e envolver ele na aplicação. Então, const, chamar aqui de query client, new query client. E agora é só envolver aqui, ó, query client provider. Dentro aqui vai ser o children, que vai ser basicamente nossa aplicação. E para o query client, a gente passa aqui ele, ó, client, query client. Apenas isso. Cuidado que o componente precisa ser com a primeira maiúscula. Salva aqui. E agora a gente importa ele em volta da aplicação. Então, lá dentro do app, layout, aqui a gente tem, ó, todas as nossas páginas na aplicação, nosso body, e aí vai estar em volta. Então, basicamente aqui aqui vai estar então o nosso provider query client e dentro vai estar a nossa página. Então, sempre vai passar em volta do nosso query client, tá? Então, cuidado com o nome, tá? Aqui, ó, deixa eu ver se ele importou. Ele importou aquele arquivo que a gente acabou de criar. Providers, que a gente chamou aqui, ó, de Provider Query Client. Então, a gente importa esse arquivo aqui, ó. Olha lá, Provider Query Client, e envolve ele aqui, dentro das nossas páginas. Então, agora a gente já pode usar as nossas mutations, por exemplo, sem nenhum problema. Então, agora eu posso vir aqui dentro da nossa page, vamos vir dentro do nosso content aqui. Opa, do content não, do upload aqui, que é onde é realizado. Então, aqui, basicamente, a gente vai ter, vamos minimizar isso aqui, vamos minimizar isso aqui. A gente já tem a nossa funçãozinha aqui para gerar. Primeiro, vamos criar a nossa mutation, que vai gerenciar isso. Const, vou chamar aqui de generate mutation, igual a use mutation. Vou importar aqui, ó. Já importado aqui agora, agora a gente pode criar ela. Então, aqui dentro do nosso use mutation, a gente vai ter a nossa mutation function, que é, de fato, a função que a gente vai chamar. Deixar por enquanto vazio aqui, que é a função que a gente vai chamar. A gente tem um onSuccess, que é quando acabar, quando der tudo certo, o que a gente pode fazer, se a gente quiser. Então aqui a gente recebe response, que é a resposta que a mutation vai fazer, que basicamente a nossa requisição, a API vai fazer. Então a gente tem acesso ao response aqui também. Tá? Aí a gente pode fazer alguma coisa. E aí basicamente eu vou verificar aqui, se o nosso response tiver, por exemplo, alguma coisa, vou colocar, por exemplo, response, tá? A gente vai dar um on continue aqui, passar para a próxima etapa, que seria exibir aqui. Então, lá no nosso page, a gente tem o nosso home content e a gente passou aqui, por exemplo, para esse componente upload photo, uma propriedade chamada on continue,
e dentro dela tem a função continue, que seria basicamente a imagem gerada. Então a gente precisa chamar esse onContinue e passar como propriedade qual que é o URL da imagem gerada. A URL da imagem gerada a gente vai receber aqui através do nosso success dentro desse response. Então, a gente vai passar para ele. Por enquanto, eu vou passar vazio, mas aqui vai ser a URL da imagem gerada. Então, vou até colocar aqui para não esquecer, URL da imagem gerada que a gente vai receber, beleza? E vou deixar também vírgula on error. Então, caso der erro, a gente recebe também o error, que é do tipo error. E aí a gente pode dar um console aqui, .log, falha na mutation. Vou dar um espaço aqui, vírgula, e colocar o erro aqui, né? Para a gente visualizar ele aqui sem problema. Perfeito. E a nossa função é, de fato, qual que é a função que a gente quer para chamar para gerar? E aqui, basicamente, vai ser a função que vai fazer a chamada API. Então, vamos criar ela também? Então, para a gente criar ela aqui, eu vou criar dentro de uma pasta separada, ó. Dentro da pasta lib, a gente tem utils. Eu vou criar uma pasta dentro dessa lib aqui, chamada API. E aí, aqui dentro, eu vou criar uma pastinha chamada, um arquivo chamado analyze.ts. E aí, aqui dentro desse arquivo, a gente vai criar, de fato, a nossa função. Então, aqui dentro, export, async, function, generate, professional, photo. Aqui dentro, eu quero esperar receber um request, que vai ser do tipo generate, photo, request, que a gente pode criar. E ele também vai devolver alguma coisa. Vamos criar aqui o interface. Deixa eu copiar aqui o nome. Então, quem chamar essa função aqui, quero que me passe o quê? Então, quem chamar essa função, eu quero que me passe, por exemplo, os dados da imagem. Então, eu quero que me passe, por exemplo, uma image URL. Eu quero que me passe, por exemplo, um file name opcional. Então, eu vou colocar aqui string. Um file size. O size aqui é um number, né? E um file type, interrogação. E aí, o type ele é a string. Então, eu quero que ele me passe essas propriedades aqui. E, como resposta, também posso até parametrizar aqui, já falando que o generate photo response vai devolver o quê? Então, quando essa função acabar, ou seja, ele vai mandar lá e mandou a foto, clicou em enviar, a nossa API devolveu. O que que ela vai devolver? Então, a nossa API vai devolver o que, de fato? Então, por enquanto, claro que isso a gente vai mudar. Eu quero que mande uma propriedade success, que seja boolean. Vamos colocar aqui uma message, string, e eu quero que aqui tenha uma propriedade data, por exemplo, e aí tem a resposta, por exemplo, um original image, que seja uma string, por exemplo. A gente pode ter também uma propriedade chamada generated image, que é a URL da imagem gerada. Vou colocar aqui até uma interrogação, porque vai que pode vir vazio. Vou colocar aqui file, vou pegar essas três propriedades aqui também. Seria o file name, size, tudo como opcional também. E a gente pode falar que a nossa API pode devolver mais coisas. Como por enquanto a gente não criou ela, eu vou deixar aqui também que ela pode devolver, ó, key string, ou seja, N aqui, por enquanto, ou seja, campos adicionais que a gente pode receber. Depois a gente pode tirar isso aqui, tá? Ou também, vírgula, pode receber um error, seja uma string. Então, vou falar aqui que essa nossa função, ela vai devolver sempre essa nossa interface aqui. Só que essa nossa interface, como vai fazer uma requisição HTTP, ela tem que ser uma promise. Então, pode demorar, pode falhar. Então, ela é uma... Vou colocar aqui, ela é uma promise. E aí, dentro do nosso sinalzinho de maior e menor, ela vai devolver isso aqui. Agora sim, aqui dentro, basicamente a gente faz nossa requisição HTTP. Então, const, vamos chamar aqui o nosso response igual a fetch. Qual que aqui vai ser barra API, barra analyze, por exemplo. Maravilha, vírgula. E aí, para nossa propriedade aqui, a gente vai passar method post da requisição. Dentro do headers aqui, a gente vai mandar o nosso content type, que o content type vai ser application barra JSON, dessa forma aqui. E também a gente precisa mandar dentro do nosso body aqui os parâmetros que a gente recebe do request. Então, eu vou passar aqui json.stringify e vou passar o nosso request para ele. Então, ela vai fazer a requisição para a nossa API, essa rota aqui que a gente já vai criar, e aí vai devolver a resposta dentro desse response aqui para a gente. Se não tiver um response.ok, ou seja, response... Opa, colocou errado aqui. Se não tiver um response.ok, quer dizer que deu algum erro. Então, vamos só passar aqui o await para ele esperar essa requisição. Quer dizer que se deu algum erro, então const error igual a await response.json. E aí eu vou dar aqui um throw new error. E aí eu posso colocar aqui error, error ou falha ao realizar gerar foto. Vou colocar isso aqui bem genérico por enquanto. E aí depois, caso dê tudo certo, eu vou retornar para quem chamar essa função a resposta. Então, return response.json aqui.
Beleza? Então, quem chamar essa função aqui, a gente faz uma requisição para essa rota aqui, manda os parâmetros que basicamente vai ser a URL da imagem e os dados aqui, o nome, o size, o type, manda para essa API e retorna a resposta que essa API vai mandar para a gente. Então, criamos a nossa funçãozinha aqui. Agora, a gente pode vir aqui no nosso upload foto. A nossa mutation, quando ela for chamada, ela vai chamar essa função aqui. Então, vou importar ela aqui, ó. Ctrl espaço. Deixa eu ver se ele já importou. Importou aqui já para mim. Beleza. Então, já importou aqui a nossa função. Aqui a gente já criou a nossa mutation. Agora, a gente pode ver aqui que se a gente tiver um response, ponto, data, interrogação, ponto, generated image, quer dizer que a API que chamou lá, então, ou seja, lá na nossa request, devolveu a resposta. Dentro dela tem a propriedade data, dentro tem essa propriedade generated image, que é onde vai ter a URL da imagem gerada. Então é ela que eu vou passar para o nosso onContinue. Então o onContinue, que espera receber a URL da imagem gerada, eu vou passar para ela lá dentro. Vou tirar esse comentário, vou salvar isso aqui agora. Ele está acusando um errinho aqui no onError, deixa eu ver aqui, onSuccess, onError aqui, porque faltou aqui o nosso igualzinho aqui. Beleza? Então, maravilha, criamos aqui a nossa mutation aqui. Essa mutation vai ser disparada quando? Quando a gente chamar para ser gerado a foto. Então, agora, dentro do nosso handleGenerate, que é a função que quando clica no botão lá, olha, gera para mim a foto, ó, handleGenerate, ela que é a chamada. Ela vai disparar essa mutation aqui para mim. E a mutation vai disparar a nossa função que vai fazer a API. E ela vai devolver para a gente o onSuccess aqui. Beleza? Então, simples demais, olha só. handleGenerate. Agora, basicamente, a gente vai transformar ela numa função assíncrona aqui. Vou fazer uma verificação simples. If, se não tiver um selected photo, eu já vou parar a execução aqui dessa função, nem vou deixar seguir. Outra coisa, eu vou abrir um bloco try e um catch aqui dentro. Caso dê erro, a gente vai receber o erro. Console.log, colocar um console.error aqui e vou usar aqui, ó, erro ao gerar, para a gente exibir esse error aqui, ó, error aqui. E aí, dentro do try, a gente vai chamar essa mutation para ser executada. Então, await generate mutation, ponto, mutate async, ou seja, estou chamando a mutation que a gente chamou, e estou chamando para executar a função dela, ponto, mutate async. E aí, dentro dela, eu preciso passar os parâmetros. Então, a gente vai chamar essa mutation para ser executada, e ele vai executar essa função. Lembra que essa função aqui, que vai chamar a API, ela espera receber os parâmetros lá, que basicamente é esses parâmetros aqui. Então, olha só, se eu passar aqui agora o mouse em cima, ele vai falar, olha, ele está esperando receber aquele parâmetro que a gente definiu lá. Então, se eu colocar aqui, abre e fecha chaves, eu der um Ctrl espaço, olha os parâmetros que ele espera. Não é exatamente os parâmetros que a gente criou ali? Então, agora eu preciso passar para ele o image URL, que vai ter o nosso selected photo, que é a foto que a gente selecionou, que vai ter o base64 lá, que vai ter tudo lá. Eu vou passar aqui o file name, que vai ter o file name aqui na nossa use state. File size, tem o nosso file size aqui na nossa use state. E o file type também, já que a gente criou dessa forma, né? A gente pode melhorar bem isso aqui, dessa forma aqui. Se der erro, ele vai receber o erro aqui. Então, fácil demais. Então, dessa forma, a gente criou agora para quando você seleciona a foto, selecionei, clicar em disparar, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e chamar essa função. Essa função vai disparar na nossa mutation. A nossa mutation recebe esses parâmetros lá, que vai disparar a nossa função. A função chama a nossa API para ser executada. Bem tranquilo, parece complexo, mas só porque a gente dividiu um pouquinho aqui, para a gente melhorar bastante ainda. E aí, basicamente, a gente precisa criar essa rota HTTP agora. E como a gente está dentro do Next.js, o Next.js a gente pode criar API routes também. Então eu posso vir aqui, só que a gente chamou, ó, barra API, barra, e é esse nome aqui que a gente deu. Então, vamos criar exatamente esse nome, ó. Vamos fechar as pastinhas aqui um pouco. Vamos dentro do nosso app, dentro da pasta app, tem que ser aqui, nova pasta, chamada API. Dentro da API, nova pasta também, chamada Analyze, que é o nome que a gente deu aqui. Dentro dessa pasta aqui, novo arquivo chamado route.ts. Agora isso se torna uma rota. Então, nossa aplicação, opa, fechei sem querer, barra API, barra Analyze, é essa rota aqui, HTTP. Então, essa rota HTTP, vamos criar ela aqui, export async function, do tipo post, que é o nome aqui, ó, o verbo HTTP, ó, post, ela tem que ser do tipo post, request, dois pontos, next request, tá? Show de bola demais. Aqui dentro eu vou ter um bloco try, um bloco catch, caso tenha error, show de bola. Dentro do error aqui, a gente só emite um erro, né? Dentro do error aqui, a gente vai pegar aqui, vou dar aqui um console.log e vou exibir esse error aqui, só colocar aqui, falha, API Analyze, só pra gente ter, tá? Pra vocês aí, caso dê erro pra vocês debugar, depois se tira isso aí. E aí também,
return next response, ponto JSON, abro parênteses e eu vou mandar aqui, ó, success. Vou mandar uma propriedadezinha aqui, ó, chamada success false. Vou mandar aqui também um error, e aí você pode mandar um erro genérico, erro ao analisar e gerar foto, só para ficar amigável caso você queira usar. E claro que a gente vai abrir chaves e mandar, obviamente, um status não 200, obviamente. Vou mandar aqui um 500 aqui de internal server error aqui. Poderia ser um 400 um 400 aqui também. Mas vou deixar 500 aqui. Então, caso der erro, a gente vai mandar isso aqui. Agora, dentro do try, eu preciso receber o que você está me mandando. Você não está me mandando aqui, ó, todos os parâmetros, ou seja, você está mandando aquele base64 que eu preciso transformar em um arquivo de novo e todos os dados aqui também para transformar num arquivo de novo para mandar lá para nossa automação. Então, aqui dentro do try, nada mais é do que a gente só construir isso de novo. Se quiser melhorar ainda mais, a gente pode instalar aqui, ó, em npm install, e a gente pode instalar o Zod, por exemplo, só para fazer uma validação também, um schema validation legal, só para não deixar qualquer coisa também, já que a gente não tem todo o tempo aqui no canal, né? Então aqui é um pouco mais limitado aqui. Então eu vou dar aqui um const, vou chamar aqui analyze request schema igual a z.object. Deixa eu ver se ele já vai importar aqui o Zod aqui para mim, z.object. E aí aqui dentro eu vou falar, olha, que parâmetros que eu estou recebendo? Qual que é os parâmetros? E esses parâmetros aqui, ó, tá? Então vamos lá. Image, cuidado que tem que ser o mesmo nome, tá? Que você está enviando. Então aqui a gente não está enviando, ó. A gente está recebendo image URL, ó. Coloquei o URL maiúsculo, o name maiúsculo, size maiúsculo, T maiúsculo. Cuidado com isso aí, tá? Então image URL, o maiúsculo, ó, z.string, então ela vai ser um texto, ponto mínimo. Vou colocar aqui um caractere aqui. Imagem URL é obrigatória, vírgula. Vou importar aqui o Zod dentro de chaves dessa forma aqui, ó, também. E o object aqui também, escrever direito. Além disso, eu vou receber, então, o nosso... Deixa eu copiar aqui que vai ser mais fácil, né? Copiar aqui os nossos dois aqui. Show de bola. Só que vamos arrumar isso aqui. Então, aqui a gente vai ter um z.string também. Ele é opcional. Então, aqui o z.string optional aqui, ó. Mesma coisa por debaixo aqui, ó, que é o type. O size, não. Size, ele vai ser um z.number. E é opcional também. Não precisa do ponto e vírgula aqui. Claramente precisa só da vírgula aqui. Então, criamos aqui o nosso esquema, que é o que eu espero receber. Agora, o que a gente vai fazer é, a gente vai validar isso aqui. Então, dentro aqui do try, const body, eu espero receber, então, await request.json. Eu espero receber alguma coisa dentro desse body. Dentro do body, eu vou validar isso aqui. Então, const validation igual a analyze schema.safe parse. Então, a gente vai fazer e vai passar o que a gente recebe do body. Então, basicamente, a gente está fazendo a requisição aqui, mandando tudo para ele, tudo que eu recebo. Basicamente, tem que ter esses parâmetros. Aqui, ele vai validar dentro desse cara se eu recebo, de fato, uma URL, essa propriedade, esse cara aqui. Né? No caso aqui, a gente vai validar mais e-mail de URL, né? Porque os outros são opcionais. Mas a gente valida aqui. E aí, aqui, basicamente, ó, se não tiver um validation.success, opa, falhou ali. E caso dê erro aqui, a gente pode retornar ou até pegar a mensagem de erro que a gente colocou aqui. Nesse caso, só vou retornar aqui. Eu vou copiar aqui de baixo também, ó. Copiar esse cara aqui de baixo, que é o nosso return aqui de baixo. Só coloca aqui, ó. Show de bola demais. Eu vou colocar aqui mesmo erro, depois a gente pode mudar. E eu vou colocar um erro 400 aqui. Ou seja, algum parâmetro veio errado ou veio faltando algum parâmetro. Então, nosso erro 400 ali. Agora, como é que eu pego os dados, né? Então, const, abre e fecha chaves, igual a validation.data. Aqui dentro eu tenho os dados, ó. Quais dados? Image URL, file name, size e file type. Para a gente testar primeiro, eu vou dar um console.log e vou colocar aqui todas as propriedades, tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, todas as propriedades só para a gente ver se eu estou recebendo elas aqui no console log. E vamos dar um return aqui para não ficar sem retornar nada, tá? Então, vou retornar aqui um next response.json, abro chaves aqui dentro. E aí, agora eu quero retornar, por exemplo, aquela nossa propriedade success como true. Vou retornar nosso message. Vou colocar aqui, por exemplo, uma mensagem. Foto profissional gerada com sucesso. Show. E eu quero retornar aquele data, né? A gente precisa retornar aquele data lá. E dentro do data, vou colocar aqui o nosso original image. Cuidado com o minúsculo e maiúsculo. Por enquanto, eu vou deixar vazio aqui, né? Porque a gente não tem nada ainda. E eu vou retornar tudo que a gente receber de restante, tá? Vou passar aqui o nosso file, passar os três aqui, que é o type, o name, ó. Vou retornar eles também, caso a gente queira usar no front-end. E a gente vai retornar também aquele nosso generated image, né? Acho que é assim o nome que a gente deu lá. É o generated image, é o nome que a gente deu lá.
Por enquanto eu vou retornar vazio. Então, se der certo, a gente retorna isso aqui. Faltou a vírgula aqui. Vamos só testar essa rota, então? Então, a gente criou uma rota HTTP, a gente recebe, valida os dados, por enquanto a gente só pega os dados que a gente recebeu na API e mostra um console e retorna, né? Tudo meio que vazio ali, tá? Vamos salvar, vou salvar isso aqui e vamos testar a nossa mutation aqui, beleza? E para ter mais um parâmetro também, eu vou colocar aqui um console.log executando mutation generate foto, tá? Só pra gente ter. Vou salvar e agora vamos testar. Vou atualizar isso aqui agora. Vamos colocar uma foto aleatória aqui minha. Selecionei essa foto. Vou abrir aqui o nosso inspecionar pra gente ver, ó. No console aqui eu vou limpar o console e eu vou clicar aqui, ó, gerar foto. Cliquei para gerar foto. Executando mutation. Então isso aqui é executado no lado do cliente. Agora ele chama a nossa API. Chegou na API lá, cuidado com o nome, ó, barra API, barra analyze. Tem que ser o mesmo nome da pasta, ó, API e aí analyze aqui dentro da pasta app. E aí ele chama então essa nossa rota de API. Aqui ele tem que ter passado ou dado erro. Vamos olhar aqui, ó. Olha que massa, né? Então aqui agora a gente vai olhar no CMD, porque no CMD que é o nosso servidor, né? Então basicamente ele fala, olha, recebi aqui o image URL, olha lá, toda a imagem e data, beleza? A gente precisa reconstruir isso aqui como um arquivo mesmo. E além disso, a gente vai receber aqui, ó, file name, olha que legal, file size e o type, olha que sensacional, né? Então agora o que eu preciso fazer é basicamente transformar esse nosso cara em uma imagem de fato, né, um file, um blob, que a gente chama, e enviar para nossa automação. Vamos fazer isso aqui? Primeiro vamos construir aqui como que a gente vai enviar. Então, vamos vir aqui embaixo. Tira esse console que é inútil, né? Primeiro transformar essa image URL, que a gente viu que recebe tudo, em um blob novamente, né? Que a gente chama. Então, vou pegar aqui o nosso const, vou chamar de base64 data igual a image URL. Primeira coisa que eu preciso fazer nela, se a gente olhar aqui, ó, olha que legal, interessante. A gente recebe data, image, opa, e eu tenho um ponto e vírgula aqui. Tenho vírgula aqui, ó. Depois da vírgula, a gente tem todo o base64 ali, que é o que interessa pra gente, né? Então, eu vou fazer um split. Eu vou pegar só essa parte de baixo. Antes da vírgula, eu não quero nada. Então, eu vou pegar image URL, .split. Quero pegar tudo que vem, ó, depois da vírgula. Beleza? Pega aqui o primeiro parâmetro, show de bola, e aí a gente vai ter aqui. Agora, é uma sacada para a gente construir o meme-type novamente, né? Então, const meme-type, que é uma forma que a gente está construindo aqui, já que a gente recebeu desse formato, né? Que é image URL.match. Então, vou procurar ali, e aí a gente vai pegar o quê? Barra data, dois pontos, abre e fecha parênteses, para a gente fazer um regex aqui maroto, abre e fecha colchete, a gente vai passar aqui o símbolozinho, ponto e vírgula, depois do colchete, mais, fecha parênteses de novo, ponto e vírgula de novo, e aí fecha aqui a nossa barrinha. Só que aqui tem que ter um parênteses só no final. Então a gente está pegando apenas tudo que vem ali dentro. E interrogação, ponto, pega a primeira posição, porque vai vir uma lista ali, né, 2 itens. Ou, se não achar o meme-type, pô, não conseguir, por algum motivo, o regex aqui ficou errado, a gente passa ali, vou passar um genérico aqui, né, um image, barra, jpeg. Que não é o certo. Se não tiver, já é legal dar erro. Além disso, o que é mais? Eu preciso do buffer. Então, buffer igual a buffer com B maiúsculo, ponto from. E aí a gente vai passar aqui agora. A gente vai passar aqui o nosso base64 data, que tem lá de cima, vírgula, vou chamar aqui o nosso base64. A gente criou o nosso buffer aqui agora, e agora é só construir o nosso blob. Então, const blob igual a new blob com B maiúsculo, passo dentro aqui o nosso buffer, e passo aqui também qual que é o type dele. Type aqui, ó, ele já até sugere para mim, e aí eu passo o type do nosso arquivo aqui. Esse type a gente está recebendo aqui, tá? File type, mas eu vou manter dessa forma para vocês consigam entender que dá para a gente extrair lá dentro do data. E aqui a gente tem o nosso file mesmo, que é o file que tem que ser enviado lá na requisição para nossa API que a gente quiser, lá para nosso agente de app, por exemplo. Então aqui dentro, ó, const form data igual a new form data, e aí form data.append, e eu vou mandar aqui uma propriedade de data, que seria a nossa imagem de fato, que é o nosso blob. Vou passar aqui o file name, perfeito. Então agora a gente já criou o form data para enviar, criamos ali já de fato a nossa imagem de volta, ao invés de um image URL, e agora é só passar para a requisição HTTP. E para isso a gente vai utilizar o N8N. Então a gente já tem vídeo aqui no canal só sobre o N8N, então se você não conhece, vou deixar um vídeo passando ali, tá? Então bora fazer isso aqui. Se você não tem o N8N em uma VPS, não tem nada, você pode pegar e usar ele também de forma gratuita ali dentro do próprio N8N por alguns dias de graça lá. Dentro do pricing ali, eles têm acho que é 15 dias ou 30 dias de graça, agora não lembro. Você pode usar ele, o trial deles ali sem problema, a gente vai conseguir fazer isso aqui.
Então, algumas etapas que a gente precisa prestar atenção aqui agora é criar uma automação para receber essa imagem, e aí com a imagem na automação a gente pode fazer N coisas, passar para várias LLMs e de uma forma isolada até. Novo fluxo, criar um novo fluxo, vou chamar aqui de LinkedIn foto, show de bola. E agora eu quero criar aqui e trazer um webhook. Então a gente vai trazer um webhook, ou seja, ele vai ter uma URL de webhook que nós podemos, ou qualquer aplicação, né? A gente pode definir uma senha, depois algo também, uma key. Qualquer aplicação pode fazer uma requisição para esse webhook aqui que a gente vai receber. Então aqui dentro, ó, eu vou receber, falar que vai ser do tipo post. Vou deixar aqui a URL que ele gerou genérica, não precisa mudar, e ele vai executar automaticamente. O que eu vou fazer é, salva esse carinha aqui, eu vou clicar aqui, ó, nele, pegar por enquanto a teste URL, vou copiar ela, vou voltar aqui e a gente vai criar agora então a nossa requisição HTTP para fazer uma requisição para esse nosso webhook. Então aqui a gente pode usar o próprio fetch, const n8n response igual a await fetch, e aí aqui basicamente vai aquela URL que a gente copiou, vou colocar aqui const n8n URL, webhook URL, vou colocar aqui a URL aqui para ficar mais objetivo, né? Depois a gente pode manter isso aqui em um arquivo separado. Perfeito. Ou até numa variável ambiente, que é um melhor ainda. Mas por enquanto é só para testar. Então, fetch para essa URL, eu preciso passar aqui vírgula, abre e fecha chaves. O method, lembra que a gente falou que é do tipo post, que ele vai aceitar. E eu preciso mandar dentro do nosso body. Eu vou mandar dentro do body o nosso form data. E também eu posso verificar aqui, ó. If, se não tiver um n8n response.ok, a gente pode também lançar um erro. Vou pegar aqui o erro 400, cadê você? Vou lançar um erro também. Beleza? Agora, caso der tudo certo, a gente vai ter aqui embaixo. E aí eu, por enquanto, vou dar um console. Const n8n response, vou chamar de response apenas, igual a await n8n response.json aqui. A gente pega a resposta aqui, eu vou dar um console.log resposta n8n, vou dar um espaço aqui e vou colar a nossa response aqui para a gente ver o que a API está devolvendo. Vou salvar isso aqui. Então agora, quando chegar na nossa API, ele vai fazer uma requisição HTTP enviando o nosso file lá. Vou salvar e vamos testar. Então agora a gente vai voltar aqui, clica aqui no nosso carinha, vou clicar aqui, ó, listen, ele vai ficar ouvindo em teste. Vamos lá aqui, ó, vou enviar uma foto aqui. Lembra de ter salvo aqui os seus arquivos e atualizado aqui a página, tá? Então, vou enviar aqui uma foto. Enviar, cliquei para enviar. Deixa eu ver se enviou. Se a gente não tem nada em nenhum console. Beleza, não deu nenhum erro aqui. Se a gente ver aqui na nossa aplicação, olha que sensacional. Então agora, olha que massa, a gente construiu ali o nosso file novamente, o nosso arquivo file, e enviou. Ela pode ver que ele tem 1 mega e pouco. Se eu clicar em envio aqui, olha quem tá aqui, essa foto é grande, hein? Já tá aqui minha cara super bonita aqui. Então aqui a gente já tem agora, dentro do N8N, a nossa foto, a foto do usuário. E agora a gente pode fazer o que a gente quiser. Posso baixar aqui, né? Posso fazer todo o nosso fluxo. Então eu recebo aqui agora dentro da nossa API. Então é o que a gente fez aqui, né? Basicamente, a gente fez aqui a nossa interface. Quando ele seleciona envia, ele envia para a nossa API. Poderia, dentro dessa nossa API que a gente fez aqui, ó, dentro do nosso route, dentro aqui já da nossa API, a gente comunicar com uma LLM, com uma OpenAI, qualquer outra LLM que a gente tem, sem nenhum problema, porque aqui é back-end, aqui é uma rota back-end, isso aqui não é front-end. Então a gente poderia fazer direto aqui todo o nosso back-end a comunicar. Poderia, inclusive a gente tem vídeo aqui no canal criando agente de IA direto, criando agente de IA no código, mas nesse caso aqui o que eu quero fazer é, recebemos aqui na nossa API, deixamos aqui porque a gente pode ter algumas keys que são secret keys, né, que eu não quero que ninguém descubra, então eu posso colocar aqui, por isso que a gente criou essa rota, e essa rota chama nosso webhook ali do N8N. Recebido aqui na nossa automação, então a gente está aqui, ó, recebeu na automação. Basicamente, ó, deixa eu até tirar. Agora na nossa automação eu recebo a foto do usuário. Ou seja, agora eu posso fazer o que eu quiser. E aí, o que a gente pode fazer aqui agora é salvar, ou seja, fazer o upload da foto desse usuário em algum provider que a gente tem de foto. E por quê? Porque a gente pode depois usar, né? O cara pode ter a foto lá já salva num banco dele, por exemplo, e ele poder usar aquela foto para gerar mais. Aí a gente pode fazer N coisas ali, dá pra gente fazer. Então, recebemos a foto. Próximo passo que a gente precisa fazer é enviar ela para fazer um upload em algum provider. Tem vários, né? A gente já tem vários. Tem o Cloudinary, mas nesse caso a gente vai usar um carinha que é o imagekit.io, tá? Então a gente vai usar um ImageKit porque, né, até o dia de hoje que eu estou gravando, ele tem um plano gratuito, bem legal de banda aqui. Então a gente vai criar aqui uma conta.
Eu já tô numa conta, mas eu vou logar em outra conta aqui. Vou dar aqui um continue. Vou colocar aqui, sei lá, que eu sou... Vou colocar freelancer developer. Tem que selecionar alguma coisa, colocar qualquer coisa aqui que isso aí. Beleza, ele deu um ID, vou colocar que eu sou... Vou colocar o norte da Virgínia. Vou colocar que eu vi pelo Google. Tanto faz isso aqui, né? Tanto faz. Maravilha, estamos aqui dentro. E aí, o que é importante pra gente aqui? A gente vai vir aqui, ó, na nossa conta. Vamos aqui em Settings. Na verdade, não é aqui. Cadê o Developer? Ah, tá aqui pra baixo. Rola aqui a bolinha do mouse. Developer Settings. E aqui a gente vai ter ó, a nossa Private Key, que é o que mais interessa pra gente aqui. Se não tiver, você tem que criar uma aqui. O meu já acabei de criar a conta, né? Então já tá aqui. Preciso pegar aqui. Ele tá falando que é a primeira vez, eu preciso criar lá no meu profile uma senha. Então vou vir aqui, ó, set password e crio uma senha aí. Então vou criar a minha aqui. Maravilha. Ó, criei minha senha. Agora a gente volta lá. Vamos aqui embaixo, ó, developer. Clica aqui, digita a senha que você criou. Ele gerou aqui, ó, a minha private key. Copia a sua private key e agora a gente vai voltar. Volta aqui. Então depois que eu recebo aqui, ó, eu posso linkar aqui o que a gente vai fazer, que é um HTTP request, que é basicamente uma requisição HTTP. Eu vou fazer uma requisição HTTP agora do tipo post, vou deixar aqui por enquanto sem URL. Eu vou enviar aqui, ó, dentro do nosso authentication, eu vou colocar um generic type. Eu vou falar que a gente vai usar aqui um carinha chamado basic auth. Eu já tenho uma aqui, mas o seu não vai ter, então vamos criar uma nova credencial. E nesse basic auth, esse user aqui é aquela sua chave. Então vou colar minha chave lá, ó, colei minha chave aqui, não tem problema, depois eu apago. Não precisa de mais nada, vou colocar aqui, ó, image kit, eu vou colocar o meu e-mail aqui, que é o sujeito programador, beleza? Não coloca acento aqui, tá? Vou salvar, lá, conectou, posso fechar, não precisa de senha nem nada. Então agora a gente vai só selecionar ela aqui, ó. E aí a URL. A URL aqui do Image Kit, pra gente olhar aqui, ele tem o doc reference aqui dele, mas só pra gente não perder muito tempo, ele tem aqui, deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Node.js, não, aqui não importa. Como eu não vou achar rápido aqui, só pra gente não perder tempo, a gente vai usar a API deles aqui. Então, https, upload.imagekit.io/API/v1/files/upload. Então, a gente precisa para fazer um upload nesse cara aqui. Já colocamos o nosso auth. E agora vou mandar aqui o body. Dentro do body, a gente precisa mandar os parâmetros que precisa. A gente vai mandar um body que é do tipo aqui, ó. Cadê você? JSON form data, que é do tipo form data. Então, qual que é o parâmetro aqui que eu vou mandar? Eu vou mandar um N8N binary file, porque lembra que a gente recebe o arquivo? A gente não recebe aqui ó, no N8N, ó, aqui em binário, a gente não recebe a imagem. A gente recebe o file aqui. Então, eu estou mandando do tipo form data também um N8N binary file, que é esse file aqui. Qual que é o nome que a gente deu? A gente deu o nome de data. Então, só vou passar aqui, ó. Vou passar a propriedade chamada file. E o nome dele aqui tá como data, então aqui é data. Vou mandar mais um parâmetro também, que vai ser do tipo form data. O name vai ser file name. E aí que eu preciso colocar o nome do file name. Como é que eu pego? A gente pode pegar aqui no nosso JSON aqui. Eu posso pegar aqui ó, o nosso... Não, vou pegar aqui o schema, que fica melhor. Pegar aqui... Ele não vai sugerir aqui por causa do binário, né? Mas a gente pode fazer na mão, ó. Muda para expressão. E aí, pra gente acessar uma expressão, abre e fecha duas chaves. Vou pegar aqui, ó, cifrão, abre aqui, ó, webhook, ponto, item, ponto. Ó o nosso binário aqui, beleza, ponto, data, ponto, file name. Pronto, a gente passa aqui o nome do nosso arquivo, que é o nome que a gente tem que fazer o upload aí. Perfeito. Então agora, ó, vou vir aqui agora, cuidado aqui os detalhes. Vou dar um execute aqui. Vamos ver se ele vai enviar lá para o nosso image kit. Olha que massa. Fez o output. Eu vou vir aqui, eu vou dar um pin para salvar essa data, para toda vez a gente não precisar ficar fazendo novamente um upload. Então ele disse que fez o upload. Vamos lá visualizar. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui, ó, mídia aqui na nossa galeria. Beleza? Ele vem com uns exemplos aqui que não interessa. E olha que minha imagem já está feita aqui, ó. Show de bola. Beleza. E a hora que ele fez o upload, ele devolveu para mim aqui, ó, um carinha chamado URL. Se a gente copiar a URL, então copia a sua, por exemplo, ó, já é a URL que a gente pode usar. Pronto, para compartilhar a URL hospedada lá. Perfeito. Então agora a gente já tem a URL. Qual que é o próximo passo que a gente precisa fazer? Recebo então aqui a nossa webhook, já faço o upload. Depois que eu faço o upload, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso conectar agora com alguma LLM, né? Fazer uma requisição para alguma LLM para gerar uma foto. Então o que eu vou fazer aqui é, para isso a gente vai usar o FAL AI, né? O FAL AI, ele é basicamente uma plataforma ali de mídia generativa, né? Que eles chamam ali. Então é uma plataforma onde tem inúmeras LLM para você trabalhar com imagem, para você trabalhar com geração de vídeo, geração de imagem,
treinar IA com LoRa ali. Então, pô, dá para fazer muita coisa, é bizarro. Só que não dá para usar de graça aqui. Então, nesse caso aqui, o Fall AI, a gente vai ter que colocar um crédito aqui. Tá vendo que eu tenho $5? Para usar ali a LLM vai ser bem baratinho, mas a gente precisa colocar um crédito mínimo ali. Então, eu tenho aqui, ó, você acha que o mínimo, deixa eu ver se dá para ser o mínimo, dá para ser 5? Se eu posso comprar, acho que dá para comprar 5, ou senão tem que ser $10 ali. Mas, pô, isso aqui dá para você usar pra caramba. Infelizmente, eles não têm um limite grátis. Antigamente tinha, agora eu não sei se criar uma conta nova. Então, às vezes, até tá rolando de novo de você poder usar um gratuito lá. Então, cria aí, basicamente, o modelo. Vamos pegar primeiro a nossa API Key. Deixa eu pegar aqui o nosso Settings, API Key. E a gente vai ter que gerar uma, tá? Eu vou gerar uma aqui. API, colocar YouTube, vou gerar minha API, beleza? Ó, ele gerou minha API, eu vou copiar a minha API, depois eu vou apagar ela, não tem problema. E eu vou voltar aqui. Vou criar aqui mais um Edit Field. O Edit Field nada mais é do que a gente vai ter basicamente como se fosse variáveis, né? A gente vai ter propriedades ali dentro. Eu vou colocar aqui, por exemplo, como fall_key e o valor vai ser a nossa chave. Beleza? Então vou colocar aqui e eu vou renomear aqui também para data. Pra gente ter um nomezinho melhor. Maravilha. Depois disso, vou dar um done aqui. Já colocou seu crédito lá, então já colocou um crédito no Fall AI. Aqui a gente tem várias LLMs. Cara, é bizarro. Tem muita coisa, você pode ir testando depois. Claro que você vai usar uma grana ali, mas pode ir testando ali. Então, se a gente explorar, por exemplo, aqui, ó, tem muita LLM, por exemplo, de imagem, de edição de imagem, de melhorar a imagem. E tem uma, exclusive, que eu já usei por muito tempo, que é a que a gente vai usar, que é a... Mas, na verdade, deixa eu até pegar nas últimas que eu já usei, só para não ficar perdendo tempo aqui. Vamos vir no nossa... Home, que eu usei recentemente, a gente vai usar esse cara aqui, ó. Essa aqui, ó, o tanto que eu já usei ali. Então, cara, eu já usei bastante. Então, basicamente, essa aqui é um modelo do Fall aqui, que basicamente ele é um modelo para deixar sua foto profissional. Então, você envia uma foto e ele já tem, a gente pode até mudar alguns parâmetros aqui, quanto mais fiel, quanto mais restritivo, vamos dizer, ele não modifica muito a foto. Então, você pode personalizar aqui também, só ler a descrição. Basicamente, você envia a foto ou por URL ou anexa aqui a foto, por exemplo, né? E aí ele vai transformar. Então, ó, essa era a foto enviada e ele ficou dessa forma. Então, que é o que a gente quer. Então, não preciso ficar treinando uma LLM. Então, dessa forma já é legal. Dá para fazer com outras LLMs também, mas esse é o caso que a gente vai usar para a gente usar uma diferente. Aqui no canal já temos com Gemini, aqui no canal já temos com OpenAI, agora a gente vai mudar um pouquinho aqui para ter essa diferente. Então, vamos usar. O legal do Fall AI é que toda LLM que você escolher, seja de vídeo, de foto, ele tem a abinha API. Então, aqui na abinha, a gente pode escolher aqui, ó, JavaScript, no caso a gente vai usar o curl aqui. Então aqui basicamente ele fala como que a gente pode fazer aqui uma requisição HTTP para esse modelo aqui. Então ele tem um exemplo como que a gente pode fazer um submit no request, ou seja, ver se já foi gerada a imagem, se foi gerado, como que a gente pega o resultado. Então tem tudo aqui, ó, como pegar o resultado, essa requisição, quando vê se já, qual status, a gente tem aqui o check status, cadê? Aqui, ó. Status tem essa aqui. Então, primeira coisa que a gente vai fazer um submit request, né? Então, eu vou copiar aqui, ó, o nosso curl. Deixa eu copiar ele aqui, ó, só o curl mesmo. Deixa eu dar um zoom aqui. Cuidado aqui, ó, que é até aspasinhas aqui, ó, sem a barra no final, sem copiar, cuidado ali. Vamos aqui, ó, e agora eu vou linkar aqui com o HTTP request. E vou colocar import curl, colo ele aqui e importa. Beleza, importou, vamos conferir isso aqui. Outra coisa que a gente pode ter é, aqui no nosso data, também vou ter mais um aqui que vai ser a thumb URL, que vai ser a foto, né? A thumb URL a gente já recebe aqui, ó. Thumb URL não, vamos chamar aqui de URL foto, vou chamar só de foto. Vou pegar aqui, ó, que está através da propriedade URL e maravilha. Vamos executar o step, já temos ela aqui. Beleza? Aqui no HTTP request vai ser generate foto. Vou dar o nome. Então aqui, ó, ele já colocou a URL. Então, beleza. Ah, não sei qual que é a URL, mas volta no file aqui, ó. Tem a URL aqui também, se você quiser copiar. Não tem problema. Precisa passar aqui na authorization. Então, volta aqui, ó. Authorization. Aqui, ó. Key. Eu preciso passar minha chave aqui, ó. Então, vamos mudar aqui para expressão. Key, espaço. E aí eu vou puxar minha key aqui, ó. Beleza? Cuidado, ó, que tem que ser um espaço só. Palavra key, um espaço e aí a sua chave. Beleza. Próximo passo é, aqui a gente precisa passar image URL, e aí a URL que a gente vai enviar. Vou apagar essa que ele colocou de exemplo, muda para expressão, vou pegar aqui a minha foto aqui, que é a nossa URL da foto que ele salvou lá no Image Kit. Perfeito? Então, esse cara aqui, o que ele vai fazer é mandar para gerar. Não vou mandar ainda por um motivo, porque ele vai gastar dinheiro ali. Então, por enquanto, eu vou deixar dessa forma aqui. Salvar isso aqui. Depois que ele gerar a foto, como é generativo,
como foto é pesado, é igual trabalhar com vídeo, demora um pouquinho, a nossa automação vou fazer com que ele faça mais uma vez um loop, por exemplo, e verifique, olha, se o status está legal. Se o status estiver concluído ali, se estiver acabado, a gente pega o resultado, senão a gente verifica o status de novo. Então, para isso, ele já tem aqui também, ó, a gente pode pegar aqui, ó, uma outra requisição, que é... Cadê? Submit, aqui, submit request. O status aqui, ó, esse cara. Então, vou copiar aqui o curl. Vamos lá de novo. Vou adicionar mais um HTTP request. Vou colocar o curl aqui. Beleza. Maravilha. Aqui no nosso aqui eu preciso fazer novamente, ó, expressão. Vou puxar lá do data, ó, lá nossa AP file aqui. Cuidado, ó, um espaço só. Beleza. Então, esse cara aqui, ele já colocou aqui. E eu preciso colocar a sua request ID. Essa request ID a gente vai receber no nó anterior. Então, esse aqui vai ser o busca status. Vou colocar status só. Então, o que a gente vai fazer é, eu vou desconectar, porque agora a gente vai precisar usar o nosso Generate Photo. Vou clicar nele aqui. E para ele, eu posso colocar mais alguns parâmetros também, que é aqueles parâmetros que você pode, depois você pode ir explorando ali. Que é basicamente os parâmetros aqui, ó, do nosso playground, que é esses parâmetros aqui, que é a tolerância de safety aqui que eles chamam, né? Deixar mais permissivo, mais restritivo. Então, eu vou passar aqui, tem alguns por default, então vou passar isso aqui por padrão. A gente pode ver aqui na API também, ó, que a gente pode passar essas propriedades aqui sim, ó. Aqui, ó. File, posso mandar o upload file, aqui, ó. Schema, eu tenho que mandar um image URL e eu posso mandar isso aqui, ó. Então, o Guindance, vou mandar esse cara. Opa, deixa eu voltar lá. Eu vou passar essa propriedade. E aí você pode testar. Mais ele pode variar menos ou deixar mais restritivo. Vou colocar 3 aqui. O parâmetro padrão é 3.5. E vou passar também a tolerância padrão, né? Que seria 2. Default size é 2, então nem vou passar. Beleza, poderia até definir qual que é o formato. Você quer sair em JPEG ou PNG, o aspect ratio que você quer também, para gerar uma imagem já no aspect ratio. Não vou passar isso aqui por padrão, então vou deixar, só vou passar aqui que eu vou diminuir que o padrão desse aqui, ó, esse aqui é 3.5, a gente passou 3, né? Esse aqui eu não preciso passar mais nada. Então agora o que a gente vai fazer é, vamos rodar esse cara. Vou rodar Generate Photo. Olha lá, tá vendo que ele devolveu um status aqui, ó, in queue, ou seja, está na fila. Então, se a gente olhar lá no nosso file aqui novamente, deixa eu tirar esse zoom aqui. Requests. Enquanto ele está atualizando ali, e ele vai mostrar para a gente pode ir construindo ali. Então, ó, ele devolveu esses dados. Vou pegar aqui, vou salvar aqui o pin data, tá? Por enquanto, só para não ficar toda hora tendo que enviar uma foto e gastar dinheiro. Então, a gente salva esse aqui para não precisar ficar fazendo outra requisição. Ele salva esse retorno. E agora a gente vai ligar com o status aqui, ó. Então, essa requisição aqui não vai ficar gastando. Ela, a gente vai verificar o status se já está gerado ou não. Então aqui, ó, aqui entre as barrinhas, vamos abrir aqui a expressão, aumentar. Entre as barrinhas eu preciso colocar aqui qual que é o request ID. Request ID, vou puxar até entre as duas barrinhas aqui, ó. Então ficou, ó, requests barra, nosso request ID barra status. Então, beleza. Aqui a gente passa a nossa chave, um espaço só. Vou fazer a requisição. Fazer a requisição. Olha lá que legal. O status agora deu completed, então provavelmente ele já até gerou lá. Beleza. Então agora o que eu vou fazer é, eu vou verificar aqui, a gente pode fazer um condicional. Vamos fazer um switch aqui, ó. E nesse switch aqui, eu vou fazer aqui um check status. E aí a gente vai fazer um check aqui. Então, vamos pegar aqui o status. Se o status for igual a completed, então vou até renomear a saída para completed, ele vai sair em um lugar. Se o status for, por exemplo, igual a in queue, opa, vou puxar o status aqui, ó. Se ele for igual a in queue, lembra que é na fila, então o resultado vai ser fila. E a gente vai ter outro resultado. Se a gente olhar aqui, ó, na API, por exemplo, a gente vai ter aqui os status. Deixa eu ver se aqui ele vai falar. File AI status API. Vamos pegar aqui, ó. A gente vai ter a referência aqui, que a gente tem o queue, tem in progress e o completed. A gente já tratou os dois, vou pegar só esse in progress aqui também, que é outro que quando está gerando, né? Então, basicamente, vou adicionar mais um, puxar aqui o status. Se o status for igual a in progress, quer dizer que está em progresso, beleza? E agora a gente pode fazer tratativas, né? Igual a gente tem o switch dentro da programação. Então, quando o status for in queue, vou adicionar aqui um wait, ou seja, para ele esperar um pouquinho. Vou colocar aqui 5 segundos, vou colocar 4 segundos. Ele vai esperar 4 segundos e aí ele vai tentar buscar o check status novamente, tá? Se tiver em progress, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Ele vai aqui e ele vai buscar o status novamente. Eu posso colocar, se tiver um erro, posso colocar aqui mais um aqui, por exemplo, fallback output, ou seja, vou colocar aqui extra output.
Quando não for nenhum desses, vai que é um erro, né? Então, se for nenhum desses aqui, ó, tá vendo que ele vai sair no fallback ali, ó, que é o último. E aí, sair no último, eu vou clicar aqui, ó, do nothing, ou seja, para não fazer nenhuma operação. Ou não precisa nem colocar, tá? Se não quiser. Então, basicamente, vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou trazer para cá. Então, se ele entra aqui e faz o check, se for completed, ele vai sair no primeiro que a gente já vai fazer. Se não for, se for fila, ele vai esperar 4 segundos, fazer a requisição de novo. Se der erro, ele vai parar aqui. Se estiver em progresso, vai esperar e vai fazer de novo. Se der completed, quer dizer que já acabou. Se já acabou, a gente pode fazer agora a requisição de pegar o resultado. Vou copiar aqui o curl, aqui no completed, HTTP request, e a gente vai fazer mais uma requisição aqui, ó. Olha que massa, né? Então aqui a gente vai pegar o result que a gente chama. Então vamos pegar aqui o curl, copia aqui, importa. A gente vai só ajustar a nossa key. Vou tirar daqui. Pega aqui, ó, vamos executar aqui o nosso check aqui. Olha lá. Beleza. Como aqui no nosso status já tinha saído como completed, ele verificou aqui no status, já deu completed. Ou seja, saiu para a gente pegar o resultado. Tá? Se o seu não tiver, tem que fazer a requisição de novo, ó, até ele devolver que está completed. Ou se está completed, então a gente agora executa aqui o nosso check. Já verificou que está completed, ele chega aqui no nosso result. Agora aqui no result, ó, na URL, eu preciso passar também o request ID. Ó. Request ID, coloco na URL. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Cuidado, ó, que ficou um espaço. Não pode ter espaço. Então, nossa URL, barra, e aí já tem aqui. Agora, a gente vai ter a nossa key, espaço, vou puxar minha chave lá do nosso data. Pau key, puxa aqui. Um espaço só. Beleza. Então, agora é para a gente pegar a imagem de retorno, né, o resultado. Vou executar. Opa, olha quem que devolveu. Vou copiar aqui a minha imagem e vou abrir ela aqui, ó, a URL. Vou abrir ela aqui. Então, olha que massa, né? Já gerou a minha imagem aí, perfeito, tá? Então, já gerou ela aqui. Então, essa foi a imagem gerada. Então, agora, ele faz o quê? A gente faz todas as tratativas, gera, vê o status. Se ainda precisar estar gerando, espera de novo, gera, pega o status de novo. Se tiver completed, ele faz o result. Agora que ele fez o result, o que a gente precisa fazer, né? Então, pensa que o usuário fez a requisição, bateu na API, a automação disparou lá. Agora o que a gente faz é, precisamos devolver para a nossa API, ou seja, lembra, a automação tem que devolver o retorno para quem fez uma requisição para ela com a URL gerada, ok? Então o que a gente precisa fazer agora é, vamos voltar aqui, lá no nosso webhook. Por enquanto, toda vez que fazia um webhook, ele já concluía essa webhook. Agora eu vou falar, olha, você vai responder quando tiver aquele node respond. Então aqui, ó, usando o node resposta de webhook. Marca aqui. Agora que a gente marcou isso aqui, a gente precisa ir lá no nosso result, adiciona aqui um respond to webhook, ou seja, você vai responder para o webhook aqui o quê? Eu vou responder aqui, eu vou colocar um JSON, e aí eu quero colocar alguns parâmetros aqui. Então eu quero colocar aqui que eu vou responder, qual que é o parâmetro que a gente falou lá? Qual que é o parâmetro que a gente falou lá? Eu falei que a gente vai responder uma propriedade chamada, ó, generated image, dessa forma. Então eu vou falar que eu vou mandar uma generated image, que vai vir, ó, dentro aqui, ó, vou mudar para expressão, dentro das chaves ali, ó, aspas duplas, vai ser a nossa URL, a URL da imagem que ele gerou. Olha que massa. Beleza? Cuidado aqui. E além disso, eu vou dar um vírgula, vou dar um tab aqui, status como success. Beleza? Eu vou mandar isso aqui. Então, só vou responder isso aqui. Salvei aqui. Beleza? Ah, eu posso colocar também, adicionar aqui, que o response code vai ser 200, que deu tudo certo. Então, vou salvar isso aqui agora. Terminar agora a aplicação para poder integrar com isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é, a gente vai vir aqui, vou copiar aqui a URL que ele gerou para a gente não ter que ficar gerando e gastando dinheiro de novo. Então, vou copiar a URL que ele gerou para mim, tá? E eu vou devolver aqui, ó, ela aqui, beleza? Vou devolver na original image também, a mesma, tá? Só para a gente montar a tela final, ou seja, montar essa tela final aqui, ó, e aí depois a gente faz o teste completo. Então, salvamos aqui. Então, quando a gente fazer a requisição para cá, eu vou, por enquanto, comentar esse webhook aqui, ó. Comentar essa chamada HTTP. Então, ó, essa chamada HTTP inteira aqui, ó, console, com nossa chamada aqui, ó, eu vou comentar. Para a gente não gastar requisição e ficar fazendo toda hora, tá? Vou salvar isso aqui. Então, por enquanto, não é feita, mas ele vai devolver como se tivesse dado tudo certo. Original image, generated lá, só para a gente criar a nossa tela final e aí finalizar o projeto de fato completo aí. Salvamos aqui. Vamos lá agora voltar para o nosso projeto para a gente finalizar aqui a outra parte. Então, quando ele gerar aqui, o que vai acontecer? A gente vai devolver o success e todas as propriedades. Devolvemos para cá, a gente recebe aqui na nossa função e a função
passa para frente. Quem chamar ela vai ter a resposta, basicamente, da nossa API. Ou seja, vai ter a resposta todos esses dados aqui. E aonde que está sendo chamada essa imagem? Lá na nossa função, se a gente lembrar aqui, ó, upload foto. Upload foto, ó, chama a nossa mutation, mutation vai disparar aquela função que faz a requisição, e aí quando der tudo certo, aqui, ó, ele recebe, ó, o response dentro do data, lembra? Response, temos o data, e aí temos a propriedade, ó, generated image e o original image. Cuidado com o nome. E aí a gente está continuando, ou seja, chamando a propriedade onContinue, passando, ó, a propriedade generated image que a gente recebe. Ou seja, ele vai chamar essa função onContinue com o URL da imagem que foi gerada lá pela automação. Maravilha. Então, lá no nosso page agora, se a gente olhar aqui, ó, dentro do page, dentro do nosso components, content, tá aqui, a gente tem um onContinue. Quando ele é chamado com a URL que foi gerada, ele chama esse handleContinue, que por enquanto passa para a nossa useState setGenerated_photo a URL dela. Então, a gente vai ter dentro aqui a URL da foto com a imagem gerada. Perfeito. Até aqui, ok. Mas agora, então, como que a gente muda a visualização para, ao invés de mostrar isso, a gente exibir outra visualização? Então, ao invés de a gente criar uma página nova que demoraria, que a gente tem um tempo limitado aqui fazendo da forma mais objetiva possível, né? Para a gente criar um projeto legal em um vídeo aqui. Então, agora o que a gente pode fazer é trocar a visualização da renderização condicional do componente. Ou seja, eu posso criar uma useState aqui, ó, chamada aqui, por exemplo, vamos chamar aqui, ó, de setStep. Eu vou falar que ela vai ser string e ela vai ser aqui, por exemplo, posso até criar uma tipagem aqui, ó, legal. Type, step, e a step vai ser, por exemplo, home ou result. Tá? Então, vou falar que ele vai ser do tipo step. Então, aqui ele vai começar sempre na nossa home, beleza? Agora, se for result, aí eu quero renderizar outro componente. Então, o que eu vou fazer aqui em cima, ó, do nosso return, se o nosso step for igual a result e também tiver um selected photo, né, para a gente garantir, eu vou então retornar outra coisa. Então, vou retornar aqui, por exemplo, passando também o nosso header aqui, perfeito. Só que aqui a gente vai retornar aqui componente result view, tá? A gente vai retornar ele aqui, perfeito? E quando que ele tem que mudar esse step aqui? Quando a gente chama, por exemplo, o nosso handleContinue, eu também vou dar aqui um setStep para result. E toda vez que a gente fazer um start over, eu vou dar aqui um setStep para home novamente. Então, a gente vai voltar aqui para home, beleza? Perfeito, né? Então, agora, se eu salvar isso aqui agora e a gente fazer um teste, ó, vou pegar aqui, vou colocar uma imagem, generate, olha lá, mudou para o nosso result. Ou seja, ele está retornando agora e renderizando isso aqui. O header e tá faltando a parte de baixo. Agora a gente pode implementar. Então o que eu vou fazer é, vamos pedir para a nossa IA implementar aqui, ó. Vamos implementar aqui, ó, exportar em PNG. Ok. E a gente pode usar aqui o modo agente. Então eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar esse cara aqui, ó. Ctrl L. Ele vai marcar aqui, ó. E agora o que a gente vai fazer aqui é, eu vou abrir um novo aqui, novo agente, selecionado. Crie o componente result view para exibir a imagem original e a imagem gerada. Esse componente seguir o exemplo de UI fornecido e receber as seguintes propriedades, né, para a gente já falar aqui para IA. Então ele deve receber o quê? Ele deve receber a selected photo, que seria a foto original. Ele vai receber também a como é que tá escrito aqui? Generated photo, foto gerada, URL da foto gerada. E também ele tem que receber a onStartOver, que é a função para voltar para o step home e enviar uma nova foto para ser gerada. E maravilha, vou implementar aqui o modo agente e vamos implementar isso aqui. Pausar aqui, na verdade eu vou pausar aqui porque eu esqueci de anexar a nossa foto, né? Vou anexar aqui minha foto, result view, agora eu vou dar um play de novo, tinha esquecido ali. Agora sim, vamos esperar um pouquinho aqui e eu volto. Olha que massa, né? Ele criou aqui já. Vamos ver se ele finalizou aqui. Ah, ele está criando agora o componente result view. Vamos esperar aqui um pouquinho. Beleza. Agora vamos verificar, né? Deixa eu ver se ele acabou aqui já. Já acabou. Então vou dar um keep file, next, e vou dar um keep file aqui. Vamos ver tudo que ele fez aqui agora. Então, vamos voltar aqui no nosso content. Ele já aumentou aqui uma verificação, né? Verificando se tem o nosso generated. Colocou aqui o nosso result view, ó. Passou as 3 propriedades. Quando quiser resetar, ele reseta e perfeito. Vamos nesse result view,
Vamos fechar aqui um pouquinho o nosso carinha. Então, basicamente, recebe as 3 propriedades. Perfeito. Sua foto profissional, beleza. Exibindo a foto antes e a foto depois. Algo bem simples. Baixar a foto e criar uma nova. Perfeito. Vamos testar agora. Então, vou clicar aqui. Vou download, gerar foto. Vamos ver o que ele está falando aqui. Maravilha. O que ele está falando aqui, né? Ele está falando que ele deu um erro aqui, porque quando a gente usa o componente image do Next e a gente está usando uma imagem que vem de uma URL externa ao nosso projeto, eu preciso fornecer, autorizar isso ou liberar tudo, né? Nesse caso, ele fala aqui para mim, olha, então cuidado e olha no seu também. Então, no meu caso, que às vezes o file AI muda, ele fala, olha, para você usar o Next Image, adiciona lá um hostname com esse hostname. Ele fornece aqui o seu hostname que deve ser. Então, beleza, vamos lá. Vou vir aqui. Vamos vir aqui no nosso, cadê você? Next config. Vou dar aqui uma images, abra um array, abre fecha chaves, remote patterns, abra um array, abra aqui um objeto, protocol HTTPS, vírgula, e aqui eu preciso passar ó, o nosso famoso hostname. E agora eu vou pegar meu hostname. O hostname que ele forneceu, que o File AI está usando, é esse aqui. Então, vou vir aqui, ó, manda aqui. Salvei aqui. Salvei, vou fechar. E agora, uma coisa legal é eu parar de rodar o projeto, ó, Ctrl C, e rodar de novo isso aqui para ele refrescar essa configuração. Beleza? Opa, deixa eu atualizar isso aqui, senão não vai funcionar. Agora sim. Vamos lá. Gerar foto. E olha que massa, né? Então agora ele já colocou aqui como que vai aparecer. Então, se eu clicar aqui em baixar foto, que ele fez uma enjambração ali para baixar a foto já. Se você quiser dessa forma, pode. Se você não quiser, você pode só criar que quando você clicar no nosso baixar foto, por ser um botão, ele abre uma nova aba URL, o cara baixa, também dá do mesmo jeito. Se eu clicar aqui em criar outra, ele volta. Então, olha que massa, né? Claro que por enquanto a gente não está usando nossa geração, mas só para a gente ver. Agora, vamos só reduzir aqui, vamos gerar nossa foto. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é, vou salvar tudo isso aqui, vamos lá na nossa rota, API, route, vamos descomentar aqui para ele voltar a usar a nossa automação. Salvei aqui. Então agora ele vai chamar a automação. Só que essa automação por enquanto era de teste. Agora vamos publicar essa automação, porque essa URL era de teste. Então agora a gente vai fazer o quê? Vou voltar aqui na nossa automação. Depois dá para fazer tratativa de erro também. E eu vou vir aqui ó, em publicar. Versão prod. Vou publicar ela aqui. Então publicamos no nosso N8N. Vou vir aqui no nosso webhook. Vou pegar aqui ó, production URL. Copia ela. E troca aqui ó. Claro que depois extrai isso aqui para uma variável ambiente que é bem melhor. Coloca aqui a nossa URL, ó, a URL de produção. Então agora não precisa estar mais testando. Outra coisa que eu vou fazer, que como é uma imagem e é uma automação, pode demorar um pouco, eu posso passar aqui também, já que isso é uma rota, eu posso passar aqui no topo do arquivo, ó, export const max duration, acho que é assim que está escrito lá na documentação. Deixa eu lembrar que agora faz tempo aqui. Entrar aqui na documentação do Next, se eu passar aqui max duration, esse cara aqui, ó. A gente pode falar que é a máxima duração que ele vai ficar lá, tá? Então, dessa forma aqui, ó. Só que eu vou aumentar um pouquinho, né? Já que a gente está trabalhando, para ele dar timeout. Por enquanto, eu vou deixar 60 aqui. Coloquei um número bem grande aqui para a gente ver. Salvei, trocamos aqui o valor e agora a nossa automação, ela tá publicada. Então, nossa automação ó, já está publicada. Quem tem a sua URL de produção pode fazer a request para gerar a imagem. E claro, né, por fim, não menos importante, agora que a gente fez isso, a gente precisa trocar a resposta aqui, que por enquanto estava fixo a mesma imagem. Agora a gente vai voltar aqui para o que realmente precisa ser enviado. Então, a original image, a gente vai passar a nossa image URL, que é a imagem original. E o generated image é a imagem que a gente recebe da nossa API do N8N aqui, ó. Então, N8N. Para fazer isso, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, e vou dar um ponto, e vou passar aqui o response, que é a nossa resposta do N8N. A resposta que a nossa API do N8N manda pra gente, eu só vou injetar ele aqui dentro da nossa propriedade data, beleza? Então agora mandamos a original image correta, a resposta da nossa API aqui correta também, já mudamos aqui, agora a gente pode testar de fato. Então agora, se a gente vir aqui no nosso N8N, já está publicado ali, vamos vir em execution aqui pra gente ver, ó, não tem nenhuma que foi executada em produção, só tem de teste aqui, ó. Teste. Então agora vamos testar. Então salva aqui, vê se trocou tudo certinho mais uma vez, né? E vamos lá agora. Vou ver aqui, vou atualizar. Vou colocar uma imagem aqui, vou colocar essa imagem aqui com uma piada e vou colocar aqui em gerar aqui, ó. Não demos feedback ainda, já já a gente vai dar o feedback, vamos esperar ele gerar. Enquanto ele vai gerando aqui, ó, a gente pode voltar aqui e ver se ele foi disparado mesmo aqui, ó, a nossa automação. Ainda não mudou aqui, porque ele deve estar... tá executando lá, ó, tá vendo? Quando ele vai executando aqui, ó, já até apareceu aqui, já até apareceu aqui pra mim. Mas enquanto a gente vê isso aqui, deixa isso aqui, ficou legal demais. Vamos só dar um feedback para aquele botão que me deu uma agonia ali. Então, vamos lá no nosso componente, vamos em upload,
A gente pode vir aqui embaixo, ó, nosso botãozinho aqui, a gente vai fazer o quê? Vamos dar aqui um disable, vamos desabilitar para o cara não clicar duas vezes. Então, quando o nosso mutation generate, cadê qual que é o nome que a gente deu? Generate mutation.is pending, ele vai desabilitar enquanto está is pending. E enquanto está is pending também, eu quero mudar alguma coisa aqui, um feedback. Então, eu vou fazer o quê? Abre e fecha os chaves aqui. Se ele tiver is pending, então eu vou colocar aqui, por exemplo, gerando foto profissional. Gerando foto só. Agora, se não, então, 2 pontos. Se não tiver is pending, aí vai ficar gerar foto profissional. Beleza? Então, vai ficar dessa forma aqui. Vou salvar aqui só pra gente ter um feedbackzinho melhor aí no usuário aqui no front-end. Só que agora, né, já gerou minha imagem. Vou clicar aqui em baixar a imagem. Vamos ver isso aqui que ficou muito bom, cara. Então, agora sim a gente já tem uma foto profissional gerada. Se a gente olhar aqui no nosso execution aqui, deixa eu atualizar aqui porque isso aqui dá um delay. E vamos olhar aqui. Então agora já está em produção, basicamente. Claro, poderia colocar umas travas ali para o cara não ficar gerando infinito, né? Já que a gente não está cobrando nada e gasta o nosso dinheiro. Então já executou aqui. Se a gente olhar aqui, ó, olha lá que legal. Ele fez o upload da imagem, ó, recebeu a imagem ali. Cara, essa imagem com uma piada. Aí ele gerou a foto. Gerou aqui, ó, tava na fila. Fez aqui o check do status. Primeiro, ó, pode ver que ele fez 4 vezes, ó. Ele fez a primeira, ó, tava em progress, segunda em progress, terceira em progress, na quarta tava completa. Perfeito. Aí ele veio aqui, pegou o resultado e devolveu para o nosso API para o front-end aqui, tá? Então esse foi o fluxo aqui. E agora a gente já tem nossa imagem aqui. Cara, que sensacional, né? Vamos gerar outra aqui só para a gente ver, para finalizar? Então vou gerar outra aqui. Vou pegar uma outra que eu tinha deixado aqui, ó. Vou pegar essa daqui, que é a que a gente estava testando. Vou clicar em gerar, olha lá, gerando foto, bem melhor. E agora vamos aguardar, então ele leva um pouquinho, a gente podia colocar animação, já até trocar, colocar aquele efeito visual, e eu deixo para vocês isso aí. Mas, cara, que sensacional, né? Olha que massa, já concluiu ali, pode ver que ele deu uma mudada ali um pouquinho, então dá pra gente mexer nas propriedades lá também do nosso modelo, mas ficou sensacional. Então, agora sim a gente finaliza aqui o nosso projeto. Lembrando, a turma do Full Stack Pro tá com as vagas abertas. Se você quer realmente aprender desde o zero, sair pronto para o mercado, dominar a programação de verdade e dominar a inteligência artificial também, como utilizar a inteligência artificial, toda a parte de agente, subagente, regras, documento de contexto, né? Ou seja, as ferramentas que a gente utiliza, quanto programação para você ser um dev de fato requisitado no mercado. Então, as vagas estão liberadas ainda, o link tá aqui na descrição, então aproveita lá. E agora a gente finaliza esse projeto, que eu vou baixar essa foto aqui, obviamente, né? Que ficou da hora, só que mudou um pouquinho aqui, então, cara, ficou sensacional. E comenta aqui o que vocês acharam desse projeto.